Muito bom dia. Caraca, tomaram café bem, hein? Estão falando bom dia bem alto. Gostei de ver vocês aqui. Quantos de vocês conhecem esse projeto desde quando foram convidados? Quem sabe exatamente o que está acontecendo aqui hoje, por que a gente está aqui? Vocês são tudo enganados, né? Na verdade, cada um de vocês vai ter que deixar R$ 50 na saída para ajudar o Adilto, que é uma pessoa que está precisando de muita ajuda, para comprar um tênis novo, e a gente vai beneficiar a vida dele através da Unibis. Queridos, é um prazer ter vocês aqui nessa manhã. Esse projeto, que é idealizado pela Unibis Cultural, no qual eu fui convidado, da periferia para o mundo, nada mais é do que pensar no futuro de vocês, a partir de exemplos que possam fazer com que a vida de vocês tenha pelo menos um sinal daquilo de quem sofreu, mas mesmo assim chegou lá. Essa é a terceira edição, na verdade, que a gente tem esse projeto aqui na casa. E eu sempre trago alguns amigos de infância, outros que eu conheci na minha trajetória de vida profissional, para dividir com vocês as experiências de vida deles, os desafios e também, consequentemente, as vitórias. E por que é importante esse encontro e ter essas pessoas aqui conversando com vocês? Porque a base e o princípio do que nós queremos trazer aqui hoje é uma visão para que vocês possam pensar não só em ideias culturais, mas também ideias de negócios. O que isso significa? Carreira, emprego, dinheiro, sucesso, conquistas, inclusive materiais. Então, para quem é sonhador, ambicioso e, acima de tudo, responsável, hoje é o dia para vocês aproveitarem muito sobre os exemplos que vão estar aqui, para não só ouvir, entender, se perceber, mas também perguntar. E por que isso é importante? Nessa primeira parte da manhã, antes do almoço, eles vão subir aqui para dar os exemplos de vida deles, para que vocês possam conhecê-los melhor e entender, inclusive, as áreas profissionais que eles atuam. Façam anotações e perguntas que vocês queiram fazer para cada um dos palestrantes que vão estar aqui. Que depois do almoço, na segunda parte, é onde a gente volta para cá e vocês vão ter o privilégio e a oportunidade de executar as perguntas que vocês anotaram nessa primeira parte. Por que isso é importante? Porque por mais que a gente tenha o dom da palavra, ou as histórias bem contadas, ou o estágio que a gente está na nossa vida, aprender um com o outro é a participação de vocês. Então, dito isso, vocês são mais do que importantes para que isso dê certo e para que todos possam aproveitar. Então, quem é tímido é a primeira regra para se dar bem no negócio e na vida. Deixa a timidez de lado, escreve, pensa, pergunta, tire dúvidas e aproveita essa manhã com vocês. E por assim dizer, e também quero convidar aqui a pessoa que realmente fez tudo isso acontecer, que é uma amiga minha de infância, que inclusive na escola, isso eu vou contar, mas vocês não contam para ninguém, era ela que fazia minhas lições, então eu colava, estou logo assumindo aqui, papo reto, e ela fazia minhas lições quando eu faltava, para eu poder passar de ano. Onde eu quero chegar com isso? A Elaine, ela sempre foi uma das pessoas que eu aprendi a conviver e perceber que sempre observou algo além daquilo que ela tinha à frente dela. E isso foi possível a partir da autoconfiança e da autoestima que ela trouxe. E a Elaine é a diretora-geral aqui da Unibis Cultural e foi quem montou esse projeto e me convidou para que eu convidasse os meus amigos. Então, não só quero que vocês aplaudam essa grande amiga minha, uma salva de palmas para a Elaine, como também a Elaine vai contar um pouco da trajetória dela. E começa aqui essa nossa jornada. Então serão 5 palestrantes, a começar com a Elaine, que o pouco que ela vai trazer de experiência e fala é para que vocês possam se perceber. Aí cada um vai se identificando um com o outro, sob perspectiva de exemplo, tá bom? Elaine, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Esse dia aqui que está em Sorocaba, com esse visual classe média altíssimo. A gente te agradece muito por essa oportunidade, o microfone é só seu. Quantos minutos, Adilton, ela tem? 3 minutos. Obrigada, Adilton. Bom dia. Bom, para mim é uma honra ver todos vocês da Unibis aqui. Quando eu convidei o Herbert para fazer parte da nossa curadoria, ele foi a primeira pessoa que eu convidei dentro dos nossos curadores. Eu falei para ele: Herbert, eu queria um projeto que ficasse para a história da Unibis Cultural, mas que fosse um projeto transformador e que ele dialogasse com as necessidades das pessoas periféricas, porque é de onde viemos. Então, foi isso. A primeira edição foi um sucesso.
a segunda edição. Tenho certeza que vocês irão sair daqui transformados, e esse projeto é inspiração. É um projeto que eu vou levar para a vida, e tenho certeza que ele vai fazer parte dessa história que eu posso construir enquanto eu estiver aqui. Então, eu vou contar um pouquinho como eu cheguei até aqui. Herbert, muito obrigada. Bom, eu sou superintendente executiva aqui da Unibis. Ao longo dessa minha trajetória aqui, eu enfrentei muitas adversidades, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. E aí eu estou trazendo a minha carreira aqui na Unibis Cultural. Então, eu comecei na recepção, fui assistente de produção, fui coordenadora de produção, fui coordenadora de programação, cuidei da programação e da operação quando unimos as áreas, e aí cheguei como superintendente executiva em julho do ano passado. Para mim, o valor que eu atribuo para toda essa minha trajetória é a minha família. Então, para mim, é o exemplo trazido pela minha mãe. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos. Minha mãe passou por situações de muito preconceito, até porque ela é uma mulher preta, meu pai era um homem branco e português. Então, dentro da sua cultura e da própria família, minha mãe teve muitos desafios a enfrentar, mas ela nunca desistiu. E então ela ficou viúva comigo com 2 anos, e os meus irmãos, Carlos Alberto, Cristiano e Edivaldo, o mais velho com 16, e ela falou: o que eu vou trazer para vocês é estudo. Então, vocês irão estudar. Minha mãe chegou a deixar ela falou: eu passei Natal em que eu tinha que optar por comprar o frango e não comprar um refrigerante para vocês, mas eu investi numa enciclopédia que vocês nunca devem ter ouvido falar, que era a Barça, para que isso realmente fizesse parte da nossa história. Meu pai tinha um sonho, que um fosse jogador de basquete porque era alto, o outro fosse médico, e não. Então, dentro dessa história da nossa vida, o meu irmão mais velho chegou à presidência da MIL, o meu irmão do meio é diretor da SAP, e o mais novo hoje é diretor executivo da Surflândia, que é aquela piscina de ondas em Florianópolis. Essa é a minha família, a minha base. Então, meus sobrinhos, então são 5 sobrinhos, meus irmãos, minha mãe como está hoje, infelizmente minha mãe está com Alzheimer, mas isso segue o exemplo da resiliência que fez eu chegar até aqui, e todos nós, e que nós iremos levar para a vida inteira. Dentro dessa vida, dessa trajetória, eu me deparei aí com um problema de coluna que eu tinha desde a minha infância. E que eu coloquei 26 parafusos, com risco de ficar com 6 meses de afastamento, mas eu nunca acreditei. Em 15 dias eu estava ótima da minha primeira cirurgia. 10 anos depois, eu comecei a sentir a falta do movimento no braço direito. Imaginei que era tendinite, quando eu descobri mais uma hérnia na cervical, e que estava afetando a medula. Mais uma cirurgia. Seria uma cirurgia mais simples, porém, assim que eu operei, descobri uma embolia pulmonar, e aí realmente foi um susto. Mas eu nunca desisti. Eu que insisti, eu que trouxe esses apontamentos para a médica, que ia me dar alta. Então, se eu tivesse tido alta, como era a condução médica, eu não estaria mais aqui para contar essa história, inclusive, e eu disse para eles: eu só saio daqui depois que eu fizer uma tomo. E eu fiz, descobriu, depois o coágulo dissolveu, e estou aqui, tenho certeza que eu não irei precisar operar mais. Então, eu acredito que rapidamente, né? Todos esses desafios em que minha família enfrentou, as adversidades. Eu não sou uma pessoa judia, eu sou cristã, e não é algo que eu jamais imaginava chegar no cargo que eu estou, sendo que vocês sabem, principalmente da Unibis, que somos uma instituição judaica. Então, a diretoria acreditou, eu estudei muito, então, eu fui para Israel, eu estudei cultura judaica, eu estudei história judaica, eu não deixei minhas raízes de lado, mas é uma cultura que eu respeito, que eu tenho conhecimento, e fiz questão que, inclusive, fizesse parte da nossa programação. Então, dentro dos nossos pilares de programação, a gente tem cultura e diversidade, o educativo, o raízes judaica, ESG e expressões culturais, desculpa.
Então, aqui um pouquinho dessa rotina aqui, a Jane Goodall, grande ativista ambiental, a Léo, o Jean, um pouco desses, né, as parcerias institucionais, com o MIS, a abertura das exposições, o curador do Museu do Holocausto, toda a nossa diretoria. E deixo para vocês uma mensagem. Vocês são a voz e a força que levam a periferia para o mundo. Acreditem no poder de suas histórias, sonhem grande e tragam a periferia para o centro das grandes conquistas. Eu vou chamar agora o Adilton. Espero que ele seja breve. Bom evento para vocês. É isso aí. O que é legal de perceber isso que a Elaine trouxe é que quando você tem confiança e trabalha a sua autoestima, que é uma das coisas que eu acho que a gente precisa cada vez mais trabalhar, principalmente para quem vem de periferia, você literalmente derruba qualquer porta que parece estar fechada. Porque, querendo ou não, a nossa relação, quando você atravessa a ponte, né, da ponte para lá, quando você vem para o lado de cá, você sempre imagina que aquele lugar não me pertence, ou eu não posso estar naquele lugar, ou não vão me aceitar, ou não gosto de quem eu sou, ou como eu sou. E nesse olhar de uma recepcionista que chega onde chegou, vem da base familiar, vem da base de estudo e, acima de tudo, na autoconfiança. Então, acho que a primeira coisa que a Helene deixa aqui para a gente é a lição sobre confiar em si, entendendo os processos da vida, não desistir mesmo quando acontece o que aconteceu na vida dela, para poder dividir com vocês o sucesso que ela teve até aqui. E o Adilton, que é esse meu amigo de infância, que dividia pizza comigo na escada, no Escadão, lá na Vila Santa Catarina, hoje ele toma vinho caro. Hoje ele toma vinho só de R$500. Mas comigo, agora eu tenho que pedir para ele emprestado. Mas ele era o cara que dividia pizza comigo no Escadão. Sempre eu falo isso, né? É porque é importante lembrar. Mas uma das coisas que eu trago do exemplo do Adilton, que ele vai trazer sobre a história de vida dele, é que ele pensou no futuro. O Adilton é um cara de periferia, que trabalha com tecnologia. E muitas vezes, da nossa geração, principalmente, nem a TechPix a gente tinha. Vocês acham que vocês nem sabem o que é TechPix, né? Máquina fotográfica, TechPix. Aí da nossa idade, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque parte do nosso processo periférico é não ter acesso. E tecnologia, como sempre, é uma coisa muito mais cara e não acessível. E o Adilton foi uma pessoa que pôde olhar para o futuro e entender isso melhor. E hoje é um grande executivo. Adilton, uma salva de palmas para Adilton. Vai trazer para vocês a história de vida dele. 15 minutos. Olá, bom dia. Ei, som, tá todo mundo me ouvindo? Primeiramente, é um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Gostaria de agradecer a Elaine, o Herbert, por me convidar pela segunda vez, porque na primeira também estava por aqui. Então, é uma honra poder compartilhar um pouco da experiência de vida, falar um pouco dos perrengues que a gente passou lá atrás, quando tinha mais ou menos a sua idade, a idade de vocês, né? Então, vamos aproveitar o máximo aqui nessa manhã, vamos aproveitar, compartilhar nossas histórias e que vocês possam sair também um pouco daqui, vamos dizer, inspirado talvez, mas que possam sair daqui com uma chama de, pô, dá para chegar, dá para correr atrás. Eu acho que essa é a perspectiva aqui do evento. E falando um pouco de mim, né? Quem sou eu, né? Tenho 45 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Meus pais são baianos, vieram da Bahia. Eu faço questão de falar isso, porque eles saíram da roça, do interior da Bahia, para vir para São Paulo. Tenho um irmão também casado, que tem um filho, um sobrinho. Enfim, essa é a minha família, um pouco aí das fotos. Essa é a principal motivação, né? Então, meu filho Luca, ele tem 9 anos, a Isabelle vai completar 3 anos daqui na primeira semana de outubro. E aqui algumas curiosidades sobre mim. Eu coloquei aqui futevôlei, mas eu confesso que estou uns 3 a 4 meses sem jogar futevôlei, viu? Na correria do dia a dia. Só fiz inscrição, é igual na academia, né? A gente só faz inscrição. Mas, enfim, gosto de jogar muito futevôlei. Toco contrabaixo, parei de tocar porque meu amigo Sandro falou, você não tem futuro, esquece essa vida. Então, hoje é mais por hobby mesmo, toco contrabaixo. Sim, sou pai de pet. Eu fui obrigado, como qualquer homem casado, que a mulher tem aquele certo, né, domínio, né, Sandro? Falou, quero um cachorro. Antes dos filhos, ela queria um filho antes, na verdade. Eu falei, vamos para um cachorro antes, eu acho que é legal. Na verdade, foi nessa perspectiva. Então, sim, sou pai de pet, né? E aqui começa um pouco da minha trajetória. Poxa, eu não pus, ainda falei para a Elaine, vou cronometrar. E eu esqueci de pôr, então já perdi uns 5 minutos ainda. Falando um pouco sobre mim aqui. Eu sou nascido e criado na Vila Joaniza. Quantos de vocês conhecem a Vila Joaniza, Zona Sul de São Paulo?
também aí, ó, Vila Joaniza. Ali somos conterrâneos, né? Então, sou nascida e criada na Vila Joaniza. Para quem não conhece, a Vila Joaniza é um bairro periférico da Zona Sul. Tá? Hoje muito mais desenvolvido do que na minha época. Hoje a pracinha que está aí na foto está muito mais desenvolvida. Não tinha esses bancos, não tinha essas árvores bonitas, tá? Tinha somente orelhões. Vocês talvez não saibam o que é orelhão, mas é onde a gente telefonava. Estudei a minha vida toda em escola pública. Então, aqui, eu pus só uma delas, o Alferes Tiradentes, que ficava por ali também na Vila Joaniza. Então, uma escola municipal de 1º grau, Alferes Tiradentes. Depois, eu fui para uma escola estadual, onde eu fiz a parte de, num chamado lá atrás, colegial. Acho que hoje é fundamental, né? Eu já estou meio perdido no tempo, mas, enfim. Era o chamado colegial, que eu fiz até o 3º colegial, numa escola estadual. E aí, depois, eu tive aquele ano sabático que eu não estudei, porque eu não sabia o que fazer, ou não tinha dinheiro para poder fazer uma faculdade. A faculdade pública não era uma realidade para mim, até, né, por vir de uma escola pública, enfim. E aí comecei minha trajetória em 1993, muitos de vocês, eu acho que grande parte de vocês não eram nascidos ainda, eu comecei a minha trajetória na Listel Listas Telefônicas. E o que era a Listel Listas Telefônicas? Vocês não fazem ideia, eu vou tentar resumir aqui. Hoje, está tudo a um clique, né? Você tem seu celular, se você quiser o telefone da pizzaria do bairro XYZ, você vai no Google, telefone da pizzaria. Antigamente não tinha isso. Nós recebíamos, nós não, porque eu não tinha telefone em casa, mas quem tinha telefone em casa, ela recebia uma lista telefônica dessa grossura, e você ia lá na letra, na seção pizzaria, talvez, na letra S, pizzaria São Gonçalo. Aí você ia lá e achava o telefone da pizzaria. E eu comecei a trabalhar na listas telefônicas como office boy. Vou voltar aqui um pouco. E vocês, quantos sabem o que é office boy aqui? Só um, ó, 2, 3, 4. Office boy, porque hoje é muito comum o motoboy, né? Porque o motoboy acho que faz esse papel. Mas o office boy era aquele que também, antigamente, a gente precisava ir ao banco pagar as contas. Então, hoje o que você faz, um simples clique também do celular, né? Você paga a conta telefônica, conta de luz, vai na lotérica. Antigamente não, nós tínhamos que ir até o banco, numa pilha de pagamentos da empresa, e lá você saía de manhã, 10 horas da manhã, quando abriu o banco, e ia até as 4 horas da tarde, porque você tinha que fazer banco, pesquisa depois no Google, Bamerindos, Banco Bradesco, Banco Itaú, e lá enfrentava filas quilométricas, porque não tinha internet, você não tinha esse acesso de, né, acessibilidade de pagar isso num clique somente. Hoje, antigamente, você teria que ir lá na boca do caixa, com o seu boletinho, com o seu pagamento, e efetuar aqueles pagamentos. E aí começa o primeiro lance interessante, né, que a gente se olhava, e aí começava o lance do network, começava o lance de você precisar se desenrolar. Por quê? Porque o banco fechava 4 horas, no dia de pagamento, todos os bancos eram lotados, e aí o que você fazia? Juntava com o office boy, amigo seu, que banco que você vai? Vou na Caixa, vou no Bradesco, vou no Itaú. Cara, eu vou na Caixa, me dá seu pagamento da Caixa e fica com o meu do Bradesco. E a gente já fazia essa conectividade um com o outro, já tinha esse network, para quê? Para poder desenrolar, porque se você não fizesse todos os seus bancos que você tinha que fazer naquele dia, a empresa pagaria a multa por não fazer o pagamento no dia. E tinha banco, gente, vocês não têm noção. Não vou citar nomes aqui, porque está gravando, né? Mas tinha banco que era complicado. Era aquela fila quilométrica, uma demora. Se você chegasse no banco às 4 horas, as portas eram fechadas e não tinha o que fazer. Então, você tinha que desenrolar. E você não poderia chegar no final do dia na sua empresa com todos... esse pagamento eu não consegui fazer. Como assim você não conseguiu fazer? Por quê? Porque a empresa tinha multa sobre isso. Aí, depois de um determinado tempo, fui trilhar minha faculdade e fiz também um curso de MBA de Gestão de Negócios. E na Listel Telefônica, eu acho que eu comecei com 14 anos e eu trilhei toda a experiência, né, profissional que a gente fala, foi na Listel. Porque eu comecei como office boy, e eu vou pôr aqui, eu comecei como office boy, fui para auxiliar administrativo, tive a primeira promoção, depois de alguns anos, eu trabalhei na Listel, acho que por 13 a 14 anos, na Listel Telefônica, então fui office boy, auxiliar administrativo, e migrei para a área financeira, fui analista financeiro.
E nesse trâmite, que entre office boy e auxiliar administrativo, o salário não era dos maiores, não tinha como você pagar uma faculdade, mas aí eu já comecei a querer arquitetar. Falei, preciso, para mudar essa minha realidade, para ser promovido, para tentar algo maior, eu precisava o quê? Fazer uma faculdade. Porque já era algo que no currículo se pedia. Se você não tem faculdade, você fica para trás. Aí foi exatamente num café da manhã, que se chamava Café da Manhã com o Presidente, né? Hoje era o CIO da vida. E nesse café da manhã eu fui escalado para participar, já tinha muito tempo de casa. Aí foi aqueles famosos, pô, me dá um feedback, o que vocês pensam? Aí chegou a minha vez, eu falei, eu gostaria de dar uma indicação para vocês. Por que vocês não pagam uma faculdade para o funcionário? E qual que seria o critério? Poxa, você não vai pagar uma faculdade de sociologia, porque aqui você não vai ter uma área, talvez para um filósofo, para um sociólogo, mas para um cara que trabalha na área financeira, igual eu trabalho, seria interessante eu, de repente, fazer um curso de contabilidade, fazer uma faculdade de contabilidade, fazer uma faculdade de administração. E foi a partir dessa reunião que o diretor, o presidente, falou, cara, achei muito interessante. E eu ajudei a criar as bases, por exemplo, o cara tem que ter no mínimo, sei lá, 3 anos de casa, eu não lembro qual que era o limite, para poder ganhar essa bolsa, vamos dizer assim. E o cara precisa, depois que cursar, ele precisa ficar mais, sei lá, 1 ano, porque também não é vantagem para uma empresa investir num funcionário, pagar um curso, pagar uma faculdade, e depois, quando você se forma, você vai lá e dá tchau para a empresa que pagou tudo aquilo para você. Então, a gente colocou algumas regras, em todas elas eu era elegível, porque eu tinha muito tempo de casa, e aí, a partir daí, a Listel começou a pagar parte da minha faculdade, mas mesmo assim não era suficiente. Aí o que eu fiz? Cheguei no pai daquele rapazinho ali que estava me apresentando, falei, Valdenor, você conhece fulano de tal? Pô, será que ele não consegue uma bolsa lá na faculdade? Não vou conseguir para você, mas eu vou marcar uma reunião, você vai lá falar com ele. Aí eu lembro que eu fui lá, ele marcou essa reunião, fui lá falar com ele, explicar a minha realidade, explicar por que eu precisava, e ele também conseguiu uma bolsa. Então, eu paguei, eu acho que naquela temporada, por volta, sei lá, o preço inteiro, eu paguei 40%, porque uma parte a empresa me pagava e outra parte a própria faculdade me deu uma bolsa. E foi aí que eu começo a dizer aqui para vocês que é a questão de pensar no futuro. Tá? Mesmo perdido, sem saber para onde ir, você tinha que ter uma perspectiva de vida, você precisava ter uma estratégia, ter uma visão. E, a partir desse momento, foi aí que começaram a se clarear as coisas. E aí, nesse trâmite tudo de analista financeiro, é onde eu estou hoje, como Regional Sales Manager, Account Manager, mas, na verdade, são nomes bonitos para dizer assim, eu sou vendedor. Sou vendedor de tecnologia, sou vendedor de uma empresa de software que fornece segurança na nuvem. Tá? Então, quando você fala em nuvens, quando você fala em aplicações e usuários, eu sou esse cara que fornece segurança para essas empresas. Tá? E aqui está um breve histórico profissional, de 93 até 2006 fiquei na Listel, trabalhei na Gradiente, PTI, e em 2010 foi a grande virada da minha vida. Por que eu falo virada? Porque eu sempre trabalhei na área financeira, então trabalhava com fluxo de caixa, contas a receber, contas a pagar, todo esse fluxo na área financeira, né? Negociação com banco, captação, empréstimo, enfim, tudo isso. E em 2010 foi a grande virada da minha vida. Por que a grande virada da minha vida? Foi o ano que também se eu errar aqui, eu estou morto, né? Mas que eu casei, provavelmente. Não, casei em 2008. Se eu errar e está gravando, não pode ter corte essa parte, né? Mas, enfim, eu me casei e, como todo início de casamento conturbado por questões financeiras, eu pegava as contas de casa, jogava para cima, sorteava, falei, essa conta vai ser paga nesse mês. E aí eu comecei a fazer algumas coisas para poder gerar dinheiro. Então, eu trabalhava das 8 às 17 horas nessa empresa, na PTI, e à noite eu passei a trabalhar que era quinzenalmente na FGV, né, uma instituição, mas para a Symantec, que é a empresa que eu entrei, que era um MBA in Company, dentro era interno. Então, um amigo meu que trabalhava
me falou, poxa, você não quer ir lá fazer um freela? O que é esse freela? Era um bedel, você ia lá, aplicava a prova, você ia lá, entregava um material para os alunos. Aí eu pensei o seguinte, eu trabalho na área financeira, peguei todo o currículo, né, todo as matérias que cairiam nesse MBA e falei, cara, para mim faz todo sentido. Eu não vou ter o certificado, porque eu estava lá para trabalhar, mas eu vou aprender. Peguei falei, posso fazer as aulas, fazia os cálculos. Então, aula financeira, de contabilidade, comecei, a partir daí, fazer conexões com os pessoal que trabalhava na Symantec. E o pessoal gostou de mim, de alguma forma ou de outra. Viu, Sandra? Você não gosta de mim, mas algumas pessoas gostam. E entrei na graça deles, né? E aí foi, resumindo toda a história, o presidente da Symantec, que eu não sabia que ele era o presidente da Symantec, no Brasil, e Symantec, para falar, é o famoso antivírus. Lembra do Norton? Não sei se vocês tiveram computador. Então, muito antivírus, era uma empresa, era a maior empresa de segurança no Brasil. E a pessoa... O presidente no Brasil, que eu não sabia que era presidente, eu fui saber depois de meses, porque tinha um boletim e a foto dele embaixo, numa matéria, a foto dele embaixo e o cargo, presidente da Symantec no Brasil. Eu falei, não acredito que esse cara é presidente. E aí, um certo dia, ele me chamou, ele falou, você não quer trabalhar comigo, com a gente aqui em vendas? Eu falei, cara, eu trabalho na área financeira, não tenho experiência nenhuma, com tecnologia, com software de segurança, backup, que loucura. Vem fazer uma entrevista, a gente tem 2 vagas. Uma large enterprise e uma outra commercial, né, que a gente chama dentro, que atende empresas menores, vamos dizer assim. Fiz as entrevistas, mas foi meio, quem me chamou foi o presidente da Symantec, né? Só se eu fosse muito ruim nas entrevistas para não entrar, mas enfim. Desde 2010 foi a grande virada. Então, eu trabalhei de 2010 a 2018 na Symantec, Veritas, 2018 na McAfee, que é outra empresa de tecnologia, muito conhecida aí também, ForcePoint, CyberArk, e hoje eu trabalho na Netscope, tá, como vendedor. E aqui eu pus, já trilhando um pouco para o final, o que o Herbert falou aqui no começo. É um escadão, né? Conhece? A Elaine conhece, todo mundo conhece. Onde fica esse escadão? Na Casa Palma. Esse escadão, se você subir, ela dá na cidade de Bagdá. E aí é exatamente o lugar que o meu amigo comentou aqui há pouco. É onde nós comprávamos pizza. Ele nunca pagou, tá, pessoal? Ele nunca pagou. Eu tinha um ticket de refeição, mas não dava para sentar na mesa, porque você tinha que pagar a bebida, você tinha que pagar os 10%, e a gente era todo mundo derrubado. Então, o que a gente fazia? Ia lá com o ticket, ele completava o que faltava. Comprava a famosa pizza de mussarela e ia para o escadão. Sentávamos aqui, era a nossa mesa. E era da hora, a gente tirava onda aqui, entendeu? E se você falar assim, lá atrás, você olhava para esses degraus aqui e tinha alguma reflexão, você pensava no futuro, o que vocês pensam? Não, a gente só dava risada, a gente só falava da vida. E hoje, aí eu pensei, eu falei, eu vou pôr a foto do escadão. Por quê? Porque hoje você pode olhar para esse degrau e falar, poxa, a gente conseguiu crescer, subir nesses degraus, né? A gente conseguiu, seria poético, seria lindo se eu trazer uma reflexão bonita. Mas nesse momento a gente não pensava em nada. Nesse momento a gente só queria comer a pizza de mussarela com a tubaína e estava todo mundo feliz com isso, entendeu? E aí eu trago algumas reflexões para vocês. Pensar no futuro. O que é pensar no futuro? É fazer um planejamento, é ter uma visão. E, às vezes, esse planejamento, não é que nós tínhamos esse planejamento. Esse planejamento somente você estar em movimento. Por quê? Porque você está em movimento é que as coisas acontecem. Por exemplo, quando eu lá atrás estava sorteando a conta para pagar, qual conta pagar, se eu estivesse em casa parado, talvez não ia acontecer e talvez não teria essa mudança de chave. Mas o que eu fui fazer? Eu fui tocar na noite também, acompanhar uma cantora, porque eu precisava fazer dinheiro. Fui tocar na noite, fui fazer esse free lá dentro da Symantec, que foi aí abrir as portas, mas eu não fiquei parado. Se você me perguntar, você se imaginava em 2010 entrar na Symantec e virar um vendedor de software de segurança? Não esperava. E muito de cargos hoje, ou funções hoje, que estão crescendo, que na minha época nem existia. Entendeu? Então, pensar, ter planejamento é você não ficar parado para você, daqui a, 5 anos, você entrar, de repente, em cargos que hoje
você não tem visibilidade. Resiliência, dedicação, de trabalho, de estudar, de fazer o certo, correr sempre pelo certo, valorizar suas raízes, da onde você saiu, sair da Vila Joanize, falo isso com muito orgulho. Quando eu vou lá na Vila Joanize, as pessoas que ainda estão lá também me conhecem e também me respeitam por todas as histórias que eu tenho lá. E dizer que o futuro que você deseja começa com pequenas decisões e atitudes no presente. É importante pensar no futuro, mas é importante você ter uma base do seu passado e tomar decisões corretas hoje. E qual que é a decisão correta? É você estudar, é você respeitar seus pais, é vocês pensarem em algo que traga importante para vocês. E aí eu faço uma reflexão assim, qual o seu escadão, né, eu pus aqui? Quais são os degraus que você precisa superar? Não precisa me responder, mas eu quero que você traga essa reflexão para você hoje, pensando no futuro, pensando aonde vocês podem chegar, pensando de uma periferia, como eu vim de uma periferia, onde eu comia pizza no escadão. O que vocês podem enfrentar no futuro? Eu posso dizer para vocês que é possível, que vocês também podem chegar lá. E quando eu falo chegar lá, não é ser rico, não é ser... Não. Eu estou falando de você ter uma profissão digna, de você trazer respeito, trazer orgulhos para os seus pais. Eu falo sobre isso. E estar sempre em movimento. E para concluir, vou terminar no tempo, e para concluir, eu gostaria... qual o conselho que o Adilton, quando começou a trabalhar em 1993, quando tinha 14 anos, CLT, até hoje CLT, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, quais são os conselhos que daria para esse Adilton de hoje, né? Busque capacitação profissional. Hoje, gente, é muito mais fácil. Hoje tem a internet na sua mão. Tem as grandes empresas aí de streaming, YouTube da vida, você tem tudo na mão. Estudar sempre, faculdade, inglês, que é muito importante, cursos profissionalizantes, não para. Poxa, não tenho condições de fazer. Tem muitas empresas que fornecem cursos para vocês de graça. Procure, vá atrás. Quer ver tecnologia? Tecnologia é uma área que está crescendo. IA generativo está aí para mostrar isso. Procure, é uma área que está em expansão, que não temos técnicos para isso. E é muito importante. E esteja sempre atento ao redor. Desde office boy, eu sempre estive atento ao meu redor. Pô, me ajuda aqui que eu te ajudo aqui. Vamos fazer essa ajuda mútua para a gente poder chegar no final feliz. Eu fui lá ser bedel na Symantec, mas do nada me viram. Então, esteja atento ao redor. Não seja uma pessoa arrogante, não seja uma pessoa soberba. Seja uma pessoa com que as pessoas queiram estar. Não seja aquele espalhador de rodinha, de onde você chega, as pessoas já saem fora. Não pise em pessoas, pulei uma. Seu caráter fala mais alto do que o seu talento. Não adianta você ser só talentoso. Não adianta você ser só bom. Se você é um cara que é mal visto, que você for uma pessoa que as pessoas não te respeitam, se você for uma pessoa soberba, as pessoas não vão te chamar para trabalhar. Chamam uma vez, uma única vez, não chamam a segunda. Então, por mais que o cara é bom, mas ele é ruim de time, esquece, ele não vai te chamar pela segunda vez. O cara é bom, mas o cara é muito arrogante, ele se acha, eles não vão te chamar na segunda vez, vão te chamar uma única vez. Não pise em pessoas. Eu costumo dizer, seja grato, sempre. Seja grato à sua rede de amigos, seja grato aos seus pais, à sua família, e me dê licença aqui para um parênteses, mas seja grato a Deus, que controla e que sabe todas as coisas. Ultrapasse o seu limite. Não coloque regras, não coloque barreiras. Vim da periferia, não tenho acessos, tenho dificuldades. Não, ultrapasse seus limites. Corra atrás. Faça com que os seus pais tenham orgulho de vocês. Isso é a parte mais importante. E falando um pouco sobre arrogância, né? Até peço licença aqui para abrir um parênteses. A arrogância, ela precede a destruição e a soberba a queda. Então, deixa a soberba de lado, deixa a arrogância de lado. Quando você estiver lá no Habib's comendo a sua esfirra, seja um cara que olha para o seu garçom, olhe nos olhos dele e fala, pô, legal que você está aqui. Não seja aquele cara arrogante que nem olha para a cara do garçom, que não olha para o cara do motorista do ônibus. Seja aquele cara que entra no elevador, não dá bom dia. Seja um cara agradável, seja um cara simpático, seja um cara com que todos queiram estar junto. Gostaria de agradecer, falei rápido,
Gostaria de agradecer o tempo de vocês, gostaria de agradecer essa manhã aqui com vocês e que vocês possam aproveitar. São histórias ricas, são histórias que possam trazer algum significado para vocês, que possam ressignificar de alguma forma e que vocês consigam manter isso tudo. Aqui estão alguns detalhes do meu contato, meu LinkedIn, Instagram, fique à vontade para me adicionar e meu e-mail. E a gente está aqui na parte da tarde para bater esse papo. Se tiver alguma curiosidade, alguma outra pergunta, eu estou aqui para auxiliá-los e para ajudar e para ter esse papo junto com vocês. Muito obrigado. Aqueles cada... Pode trazer o microfone aqui. Pode trazer para cá. Bem maneiro, né? Esse cara dividia a pizza comigo. Legal. Hoje você vai dividir o que comigo? Um jantar legal, um lugar legal. Mas ele falou sobre escolhas, né? O Adilton é um cara que fez as escolhas certas, por isso que chegou onde chegou e chegou como chegou. Realmente é um orgulho poder estar com ele aqui hoje. Também ele ter a agenda e tempo para poder dividir isso com vocês, que eu acho que também é muito importante e eu tenho a agradecer. E essas escolhas certas que ele fez, a próxima convidada aqui é uma pessoa muito especial, que eu acho que vai ser muito, muito mesmo interessante para vocês. Ela vai se apresentar, ela vai trazer para vocês as escolhas que ela fez na vida, as escolhas que ela ainda está fazendo na vida. Eu a conheci há pouco tempo, mas quando o convite foi feito, ela aceitou, principalmente porque vocês vão perceber alguém que há 15 anos atrás estava sentado onde vocês estão sentados hoje. Então, quero chamar aqui a caríssima para falar com eles. Uma salva de palmas. Ela vai contar a história, eu quero ouvir e aprender, mas saibam que um dia ela estava aí onde vocês estão. Seja bem-vinda, o palco é todo seu. Obrigada, Herbert. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Como o Herbert trouxe um pouco aqui da minha apresentação inicial, eu vou começar, na verdade, de quem eu sou, né? Da periferia para o mundo, por que eu estou aqui e por que eu volto tão emocionada para esse lugar hoje. Primeiro, acho que falar quem eu sou, o currículo estava lá nas redes sociais e tudo mais, então eu vou passar para uma parte de quem é que vocês não viram nas redes sociais. Né? Eu sou a primeira filha da Bernadette e do Nivaldo, eu sou a irmã mais velha do Wagner e do Júnior, e hoje eu sou a tia da Valentina e do Davi. Além de internacionalista, ex-diretora na prefeitura e uma série de outras coisas. Então, de alguma forma, assim como a Elaine trouxe na fala inicial dela, a minha família também é uma base. Então, eu gostaria de agradecer a minha família que está aqui hoje me assistindo, porque, como o Herbert trouxe, há 15 anos atrás era eu que estava do lado de lá. E de onde eu vim é bem importante também, porque eu não me via como um lugar periférico, apesar das dificuldades e dos lugares que eu estava enfrentando. Eu nasci e cresci em São Paulo, na Zona Norte, no Jardim Brasil, que não é a Brasilândia, não é Pedreira, não é a cidade de Tiradentes, mas é tão vulnerável quanto, por uma série de razões. Hoje em dia é um pouco mais desenvolvido, mas há 15 anos atrás não era. Então, eu também tive uma conexão de estudar com a escola pública, então minha base foi sempre estudando na escola pública. Eu trago uma foto, inclusive, da época que eu fiz Proerd, porque na época da escola... Nem sei se hoje em dia tem isso. Tem hoje, gente? Olha, vocês nem sabem o que é. Era um programa... Olha, que eu nem estou tão velha assim, hein? Mas era um programa para conseguir reduzir o índice de jovens que estão entrando nas drogas. Tá? Em bairros periféricos. E por que eu digo isso? Porque lá em 2004, quando eu tinha 10 anos, o índice de criminalidade no bairro que eu morava aumentou muito, porque os jovens da região que eu morava estavam entrando nas drogas. Então, eu, com meus 10 anos, lá em 2004, tive que conviver com meus colegas que estavam entrando para o mundo das drogas. E eu não queria aquela realidade para mim. Eu tinha muitos colegas de escola, enfim, que estavam, enfim, fazendo esses caminhos mais perigosos, eu diria. E como que eu poderia mudar um pouco a minha realidade? Acho que é só bem importante também de onde eu vim, para onde eu quero ir, que eu não queria fazer parte daquele movimento. E para onde eu queria ir? Acho que as escolhas certas que a gente faz é justamente em torno disso. E as minhas escolhas certas começam um pouco com a mesma história que vocês. Eu já estive do outro lado e eu espero que, de alguma forma, vocês consigam se enxergar em mim, porque eu entrei para fazer o curso da Unibis em 2010. Inclusive, foi super difícil para fazer o curso. Não que era tão concorrido, nem nada do tipo, mas porque eu cheguei para minha mãe. Olha, mãe, estava no ensino médio. Tem umas amigas que vão fazer um curso
Lá tem café da manhã, almoço, café da tarde, curso de graça e ainda te dá um emprego no final do curso. Ela falou, não, isso pode ser só mentira. Não vai não, que isso é golpe. É golpe, você não vai fazer, você não vai, é longe. Falei, não, mas eu quero fazer. Então, você vai esperar a sua amiga fazer os 6 meses, quando acabar, eu vou deixar você fazer. Então, eu fiquei sozinha no ensino médio de manhã, porque todo mundo mudou para a noite. Opa! E, de fato, eu falei, tá bom. Então, em 2010, eu entro no curso da Unibis para conseguir, de fato, caminhar essa escolha certa. Então, aos 16 anos, logo depois que eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar fora de casa, então, a trabalhar registrada aos 16 anos. E, logo depois que eu acabei o ensino médio, eu queria fazer cursinho pré-vestibular, porque eu achei que eu poderia entrar numa faculdade pública naquele momento, porque era a única forma de eu ingressar no ensino superior. Né? Naquele momento, o salário que eu tinha, os empregos que eu ocupei como jovem aprendiz, etc., não davam tempo de eu conseguir pagar uma graduação. E, ao mesmo tempo, com bolsa, enfim, fazer Enem. Então, eu investi o dinheiro que eu tinha em um curso pré-vestibular. Então, eu não saí do ensino médio e fui direto para a faculdade, embora eu já sabia o que eu queria desde o começo. E eu escolhi o que eu queria fazer no ensino superior em 2012. E eu escolhi isso por conta de uma música. Vai parecer meio bizarro. Falar, nossa, ela fez a escolha da vida dela por causa de uma música. Talvez. Mas essa música me tocou de uma maneira muito bacana. Essa música me toca até hoje. Inclusive, quando eu estava fazendo a apresentação, minha mãe falou, você vai colocar essa música? Eu falei, eu vou colocar essa música. Mas você vai chorar. Eu falei, não, não vou chorar na frente de todo mundo. Então, eu vim compartilhar um pouco com vocês de que, quando eu escolhi Relações Internacionais, eu escolhi Relações Internacionais porque eu me vi nesse lugar, ocupando um espaço que, obviamente, eu não tinha nenhuma proximidade com o tema. No ensino médio, ninguém falava sobre isso. E, por mais que eu tivesse afinidade com português, história, geografia, nunca foi uma realidade. E também não falava outro idioma, enfim, uma série de outras coisas. Eu fico extremamente emocionada com essa música, e porque essa música, quando eu escutei essa música a primeira vez, Mix TV, depois da escola, não me lembro bem como era aquele momento, mas foi uma música que me fez refletir muito sobre aonde eu queria estar e qual é a mudança que eu queria trazer no mundo. Parece meio idealista, um pouco utópico, né? A Karina lá da Zona Norte, enfim, e que não sabia muito bem, não falava inglês, como é que eu queria mudar o mundo, não conseguia mudar a minha realidade. Mas como é que eu consigo mudar a minha realidade? Então, é um pouco disso que eu venho trazer para vocês, conectando com o meu ensino superior. Eu escolhi fazer Relações Internacionais, eu não consegui pegar uma bolsa, uma faculdade pública, mas eu consegui um emprego que tinha uma boa remuneração, que eu pudesse custear o meu estudo. Então, eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade. Ninguém sabia o que era Relações Internacionais, eu não falava inglês, eu não tinha nenhuma afinidade com o idioma. Quer dizer, eu achava que eu sabia falar espanhol, porque eu gostava de Rebelde quando eu era mais nova. Mas eu só achava, tá? Depois eu percebi que não tinha nem chance disso. E eu tinha essas adversidades durante o ensino superior, a graduação, e justamente por isso que eu busquei participar de tudo que era possível na faculdade. Desde as já simulações de Nações Unidas, que na Faculdade de Relações Internacionais é bem comum, assim como os jogos universitários, os centros acadêmicos, todo o movimento que tinha disponível na faculdade eu estava participando. E, obviamente, as festas, tá? Eu não coloquei aqui, mas as festas também fez parte do que eu sou hoje e desse movimento, porque meus grandes amigos e as pessoas que hoje eu tenho um amplo networking, depois eu vou falar como isso conectou, foi durante a faculdade também. Então, acho que esse momento mesmo de transição de jovem para adulto, quando a gente sai do ensino médio, vai para o ensino superior, faz toda a diferença no que a gente quer ser para o mundo ou no nosso futuro, porque são as pessoas que você vai conhecer que estão na mesma linha que você. E aí, eu vou voltar e conectar minha história com a Unibis. Eu fiz o curso, né? Fui uma jovem aprendiz também, mas eu fiz o curso Profi, lá em 2010. Em 2012, eu volto a ser jovem aprendiz, porque eu arrumei um emprego no Demarest Advogados, e era um parceiro da Unibis, e eu fazia o curso de jovem aprendiz com a Unibis, inclusive com a Bia, que está aqui hoje com a gente. Ela era minha professora do jovem aprendiz. Então, eu volto para a Unibis, e aí, um ano depois, meu contrato acaba, eles só tinham um plano de carreira para Direito, e eu falei, não, mas eu não quero fazer Direito, quero fazer Relações Internacionais. Ah, então, tchau. Eu falei, tchau. Então,
Em 2013, eu entro na Unibis para poder ocupar uma vaga de férias da minha amiga Érica, que também está aqui hoje. E quando ela tira férias e ela volta, eu estava ali num emprego temporário. O tempo que eu fiquei, de 30 dias, enquanto ela estava de férias, as pessoas que conviveram comigo perceberam alguma coisa diferente em mim e me fizeram uma proposta para voltar de maneira oficial. Então, em 2013, eu volto como colaboradora da Unibis. E foi uma sensação muito bacana, porque minha vida cruzou com a Unibis pela terceira vez. E eu tive momentos da Unibis muito importantes. Eu estava aqui há 9 anos atrás, quando virou Unibis Cultural. Eu estava quando a Unibis fez 100 anos, né? Porque para uma instituição fazer 100 anos é um momento muito bacana. Mas acho que, antes de eu estar na Unibis, a Unibis esteve comigo em momentos extremamente difíceis. Óbvio que eu não estou colocando aqui também só a instituição, mas a liderança, as pessoas que a gente tinha por perto. Eu perdi meu pai quando eu estava trabalhando na Unibis. Em 2017, quando eu estava trabalhando aqui na Unibis, eu perdi meu pai. Ele faleceu muito jovem. E ter um lugar que te acolhe, pessoas que te acolham, faz toda a diferença na nossa história. Eu tive que parar a faculdade para conseguir continuar custeando os estudos. E esse tempo que eu fiquei fora da faculdade, eu tive um apoio muito importante das pessoas, da minha família, enfim, mas da minha liderança, que é a Pamela, que também está aqui hoje, que era minha chefe quando eu trabalhava aqui na Unibis. Ela foi uma pessoa muito importante, porque ela sabia o momento que eu estava passando e me deu suporte para que eu pudesse fazer outras coisas de relações internacionais, me conectar com a minha carreira, me conectar com a minha profissional que eu sou hoje. Então, eu sou muito grata à Unibis, às pessoas que eu conheci na Unibis e que trago para a vida, porque já fazem 15 anos. E isso, de alguma forma, fala um pouco de quem eu sou. E, para falar quem eu sou, uma parte importante que eu conversei com o Herbert e eu queria trazer um pouco para vocês é que, durante o meu período de faculdade e o trabalho da Unibis, eu sentia falta de fazer coisas de relações internacionais. Como é que eu poderia conectar isso com a minha carreira? Então, eu abri o Integre. O Integre é um Instituto de Integração de Relações Internacionais, que era um espaço onde eu podia conectar pessoas, estudantes de relações internacionais, com pessoas formadas, com pessoas do mercado, para a gente conseguir encontrar emprego, porque não é uma área muito popular, né? Então, como que a gente consegue conectar com essas pessoas? Então, o Integre, na verdade, ele foi esse trampolim, digamos assim, de empreendedorismo, de relações internacionais. O Integre conseguiu ser conectado pelo pessoal do Fórum Econômico Mundial, que aconteceu aqui em São Paulo, em 2018, para levar 50 estudantes de RI para esse evento. Foi super bacana. Eu trabalhei na operação de 50 estudantes, trabalhando no evento, escutando 3 idiomas ao mesmo tempo. Foi loucura, mas foi extremamente importante participar desse movimento. E, assim como a Unibis, em 2019, o Integre também encerra o ciclo em 2019. E por que encerrou o ciclo? Porque eu virei servidora pública. Então, eu saio da Unibis em março de 2019 e, em abril de 2019, eu assumo como servidora pública na Prefeitura de São Paulo. E, bom, como servidora pública, eu tive bastante desafios, né, durante uma pandemia, enfim. Eu fui de assessora técnica e eu entrei lá, na verdade, para trabalhar com a parte de prêmios internacionais, com internacionalização de políticas públicas. E eu só saí da Unibis e fui para lá porque eu percebi a oportunidade de ajudar mais pessoas. Se a Unibis atende, naquela época, 20 mil pessoas no ano, eu poderia ajudar 12 milhões. E como que a gente poderia contribuir com as políticas públicas da maior cidade da América Latina? Então, para mim, quando eu aceitei esse desafio de ir para a Prefeitura de São Paulo, foi, de fato, uma aposta no escuro, mas que deu muito certo. Eu fui assessora técnica, fui assessora especial do gabinete e ascendi também para uma posição de diretora, de maneira até muito rápida, né? Em 5 anos. 3 anos depois, a Prefeitura já estava com cargo de direção. E com cargo de direção, eu falava de gastronomia, moda, que compreende economia criativa, agricultura, segurança alimentar, sustentabilidade. Acabei me especializando um pouco em SG. E eu gerenciava uma equipe de 24 pessoas, de todas as idades, de todos os perfis possíveis, e eu tinha um orçamento de 14 milhões. Alguém me preparou para estar lá? Não.
Liderar pessoas, eu acho que foi a parte mais difícil disso tudo. Nem pelos temas, nem pelo dinheiro, nem por nada disso. Mas liderar pessoas foi algo que eu não fui preparada para estar lá. Mas eu, de alguma forma, tentei contribuir com o que eu pude. E eu percebi que eu não queria continuar fazendo isso. A experiência foi super bacana, foi legal, mas eu não queria fazer só isso. Então, esse ano, eu faço uma transição para um novo capítulo da história. Em 2024, eu sabia que eu não queria continuar naquele momento quanto diretora, que era bacana, era legal, mas eu queria mais. Eu queria algo que me fizesse acordar todos os dias sabendo que eu estava fazendo o que eu queria fazer. E não só ali pagando meus boletos e tudo mais. Então, aos 30 anos, em 2024, eu falei, não, eu vou mudar de carreira. Vou fazer transição de carreira, vamos ver o que dá para fazer. E aí eu faço exatamente isso, de pedir demissão. Então, em janeiro, eu sou uma pessoa que sai exonerada. Em março, eu começo a trabalhar com consultoria e gestão de projetos, com várias pessoas e networks que eu fiz. Eu acabei sendo uma pessoa também cofundadora de um instituto que chama Impulso Brasil, que é para impulsionar o Brasil para o mundo, e que está trabalhando na organização da COP30 em Belém, porque todo mundo vai estar olhando para Belém, não só agora nas queimadas, Amazônia, enfim, mas é o momento da gente também olhar para o nosso Brasil e como a gente pode mudar o nosso Brasil para o mundo. Então, ser cofundadora do Impulso Brasil, que está colaborando com a COP30 e que está movimentando tudo isso, é algo que me faz brilhar, é algo que realmente eu gosto de fazer. Então, estar nesse movimento, com ESG, com mudanças climáticas e tudo mais, faz todo o meu perfil. E, é óbvio, eu também não deixei de fazer a parte do impacto de lado, porque isso, de alguma forma, me movimenta. E acabei também entrando como produtora executiva de um maior festival para pessoas em situação de rua, que acontece em novembro. Bom, e aí, feito tudo isso, nessa semana agora que vai vir, no dia 26 de setembro, eu abro oficialmente o Integre de novo, porque de 26 de setembro é o Dia do Internacionalista, e eu vi a oportunidade de voltar a empreender com o Integre, e, de alguma forma, agora um pouco mais profissional, eu diria. E o Integre vai voltar também a ser parte de quem eu sou, que parou de funcionar desde 2019. E nessa minha finalização de palestra, de conversa, de bate-papo com vocês, eu queria muito falar aquela coisa clichêzona que todo mundo fala, do o futuro é de vocês que decidem, etc. Mas, cara, isso nunca fez tanto sentido. É importante demais a gente saber que a gente tem o poder de escolha. Que a gente tem que barganhar umas negociações em casa para poder fazer um curso. Que a gente precisa abrir mão de outras coisas durante a graduação. Que a gente não precisa ter pressa para escolher o que a gente vai fazer, desde que a gente saiba as escolhas que a gente está fazendo. E reforço, o estudo, as pessoas, a base foi fundamental para que eu estivesse aqui hoje e que a gente pudesse criar essa conexão. Então, eu agradeço muito a presença de vocês hoje, que a gente esteja aqui para trocar mais tarde. E agradeço ao Nibs, a Elaine, o Herbert e todo mundo que está aqui hoje. Muito obrigada. É isso aí. Relações internacionais. Para quem ir até a Praia Grande, se você pode ir para longe, né? Muito legal. Eu achei bacana porque, como ela contou a história dela, de alguém que saiu, da onde saiu e está onde está ainda indo, é inspirador para vocês entenderem que o que vale é o que vocês querem, do jeito que vocês desejam fazer e lutar para isso. Ninguém vai fazer isso com vocês. Mas agora, eu vou chamar aqui um camarada, e esse camarada, ó, esse aí, gente, se prepara, porque esse aí é resenha. Sabe, o resenha é ele. Mas é um grande amigo meu também de infância. Nas outras edições a gente teve vários convidados, mas eu tive alguns convidados que eu e a Eliane trouxemos, que era da Zona Sul também e tal, e outros que eu não conhecia, passei a conhecer depois de um tempo, amigos de trabalho, de negócio. Mas essa edição em especial, tanto o Adilto quanto esse amigo, ele é literalmente os amigos de resenha de infância, onde os nossos pais são amigos, os irmãos, todo mundo quase primo. E uma das coisas que eu acho fundamental que ele vai trazer para vocês é que desde sempre a gente ia para a balada, de madrugada, era 5 da manhã, a gente voltava a pé até chegar no metrô, esperava o metrô abrir, chegava em casa, tomava uma ducha, um cafezinho e ia trabalhar. Depois vocês vão conhecer um pouco mais da minha história. Eu trabalhava na área do entretenimento, mas ele não. Ele tinha que bater cartão, tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas. O que eu quero dizer com isso? Mesmo ele tendo e sendo uma pessoa de resenha, uma pessoa social, ele sempre pensou em construir base profissional.
Isso é muito interessante e ele vai poder contar para vocês da onde ele saiu, como ele fez e aonde ele chegou. Só não vem contar coisa de escadão, não. Algumas coisas a gente guarda das nossas histórias aí, tá? Vamos manter, né? Lilian, você está gravando aí, vamos guardar. Uma salva de palmas para Sandro Augusto, meu grande parceiro. Vocês estão bem? Pô, obrigado pela apresentação, Herbert. Ainda bem que você parou nos detalhes, né? Ainda bem que você parou aí. Bom dia, pessoal, beleza? Maravilha, que bom acordar cedo, né? Mentira, não é? Eu sei que... Mas que bom que a gente está aqui de manhã, esse sábado. Quero começar primeiro parabenizando a Unibis. Assim, eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, de ter pessoas trocando histórias, trocando experiências e te dando algumas informações. E informação é uma coisa fundamental na nossa vida. Ela muda a direção, ela te leva para o caminho certo, né? Então, parabéns, Elaine, parabéns, Herbert, por essa atitude, Unibis, por essa atitude maravilhosa de poder fortalecer a nossa base, né? Vocês são o futuro, vocês estão chegando aí. Então, aproveitem cada momento desse, que vai valer muito a pena. Bom, eu estou chateado que a minha apresentação não tem foto, não tem, todo mundo colocou foto e coloridinho, e a minha não tem essas coisas. Mas eu vou tentar chegar neles aqui. Queria só falar um pouquinho, porque o Herbert deu esse tema para mim de construindo bases. E eu sou um cara que eu sempre tive como muito base a minha família. Então, me apresentando, meu nome é Sandro Augusto, tenho 48 anos, sou pai de um filho, ele ia vir, mas não deve ter acordado, não chegou a tempo aqui. Sou casado, minha esposa está ali, a Lilian, sentadinha ali, me filmando. Ela veio para me filmar, então tem que ficar filmando. E aí, e hoje eu sou um cara que atua na área da saúde. Na área da saúde, sou diretor comercial de uma empresa, de uma plataforma, uma das maiores plataformas de venda de plano de saúde do Brasil. Mas eu queria, uma coisa importante que eu não podia deixar de falar. E eu sou corintiano, só para quem saber, né? Certo? Depay está na área hoje, Depay está chegando, Depay está na área, você sabe. Mas vamos lá. Esse tema é muito importante para mim, porque quando o Herbert falou sobre isso, ficou muito forte para mim, porque a minha vida sempre foi muito, como eu posso dizer assim, eu sempre fui eu era muito ciente daquilo que eu queria para a minha vida, desde criança. Eu sempre sabia o que eu queria. Mas a minha vida não foi tão boa assim o começo, né? E quando as coisas começam na sua vida, a gente tem algumas surpresas que a gente não espera. Então eu sou filho da dona Fátima e do senhor Euclides, e eu fui um menino que, por um bom tempo, eu fui filho único, e meu pai tinha aquela história que ele falava assim: você só vai trabalhar com 18 anos. Isso ficou muito forte. Então, eu era um cara que eu estudava, né, e tudo mais, mas eu tinha isso na minha cabeça, que eu só ia trabalhar com 18 anos. E estava maravilhoso. Só que um certo dia, meu pai se separou da minha mãe. E aí, literalmente, a casa caiu, porque ele deixou de ser pai, ele deixou de ser provedor também. E aí, a minha vida mudou do dia para a noite. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, acho que nessa época. E aí, eu precisava correr. Precisava fazer alguma coisa, porque nessa época era eu, a minha mãe e meus 2 irmãos pequenos. Praticamente do dia para a noite eu virei quase um pai. Só que um pai com 10 anos. Já viu pai com 10 anos? Eu não tinha experiência, eu não tinha nada, eu só estudava, eu nunca fui do mercado de trabalho. E aí eu queria trazer aqui para você, falando com relação à base, uma coisa que eu queria que você guardasse. Que é o seguinte: mudanças ruins normalmente nos trazem expectativas... normalmente não nos trazem expectativas boas para o futuro. Isso é um fato. Talvez você olhe agora onde você está, o que você faz, o quanto você tem, o que a sua família tem, e ela não te remete para um futuro bom. Sim ou não? Às vezes é isso. Porque a gente tem costume de olhar aqui, ó, o que eu sou agora. E para mim aconteceu exatamente isso. Porque do dia para a noite eu tive que trabalhar. Não que trabalhar era ruim, mas eu não tinha aquilo na minha cabeça, não estava claro aquilo para mim. E aí, com 14 anos, eu fui para o mercado de trabalho, um menino que nunca tinha participado do mercado de trabalho, e quem já entrou no mercado de trabalho sabe que é um ambiente muito diferente. Mas e aqui era uma questão de necessidade. Eu tinha que ir por questões financeiras, porque a partir daquele momento, quem sustentava a casa era eu e a minha mãe. E minha mãe, detalhe, naquela época minha mãe não trabalhava, então quando meu pai saiu de casa, praticamente assim, zerou.
os apoios que nós tivemos foi da nossa família, que inclusive estão ali, sentada ali. Obrigado por vocês terem vindo, tá bom? Eu gosto de torcida organizada, que bom que vocês vieram. Bom. E eles que me apoiaram nesse período todo, que foram muito presentes para mim. Então, eu queria que você guardasse isso aqui, praticamente assim, eu tinha a idade de vocês, aqui deve ter 14, 15, 16 anos, é mais ou menos isso, né? E para mim, aquela mudança foi muito radical, porque eu entendo o mercado de trabalho sem saber como era o mercado de trabalho. Então, a primeira base que eu queria que você guardasse para você, que você fixasse na sua cabeça, que é o seguinte: você precisa aprender a lidar com as mudanças o tempo todo. A nossa vida muda o tempo todo. O tempo todo. Hoje está bom, amanhã está ruim, hoje está bom, depois melhora, depois piora. Mas o importante é você saber lidar com as mudanças. E eu fui para essa empresa, comecei lá como office boy. Office boy, na verdade eu era office boy um pouco diferente, porque eu era office boy do diretor da empresa, né? Era uma grande empresa, que era Indústrias Vilares, inclusive minha tia Eni, que está aqui, foi ela que me levou para lá, para Indústrias Vilares, e eu era office boy do diretor, ele era o diretor de PCP, que é Planejamento e Controle da Produção. E quando eu cheguei lá, eu trabalhava praticamente para ele, sabe assim? Eu ia na casa dele buscar não sei o quê, eu ia fazer não sei o que para a esposa dele, eu ia pagar a conta da escola do filho dele, a minha vida era trabalhar para ele. E aí a segunda situação, e aí quando eu me vi naquele cenário, rapidamente me adaptei àquilo. E até porque a minha vida me levou para isso. Porque a minha cabeça era o seguinte: eu sou um cara de 14 anos, tenho os 2 irmãos pequenos que estão em casa, e eu tenho a minha mãe. E a minha cabeça com 14 anos era essa, tá? E eu tenho que alimentar a minha família. Eu não era pai, mas com 14 anos a minha cabeça era essa: eu tenho que alimentar minha família, e hoje eu sou o pai da minha família, vamos dizer assim, porque minha vida mudou de repente. E aí a primeira coisa que eu fui buscar, para mim, era referências. Referências é uma coisa muito importante, pelo menos para mim era muito importante. O que você definir como referência para você agora, vai ditar um pouco do seu futuro, ok? Se você tiver péssimas referências, sabe aquela história assim: me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. O que você tiver como referência hoje vai definir mais ou menos o seu futuro. A gente está num momento hoje no Brasil, né, assim, que as referências, às vezes, que você fica olhando e você fica pensando: caramba, qual a referência? O que essa pessoa tem para oferecer como referência? Então, escolha bem as suas referências. E aí eu vou deixar outra frase para você aqui, para você guardar, que é o seguinte: suas referências lhe encaminham para aquilo que você quer ser. E aí, na empresa que eu estava, quando eu estava lá trabalhando, por isso que eu falo que eu sempre, desde pequeno, eu fui muito assim, eu sempre tinha claro o que eu queria. Eu era diretor, era office boy do diretor. E aquele cara virou uma referência de vida para mim, sabe assim? O jeito que ele falava, o jeito que ele se vestia, o jeito que ele lidava com as pessoas. E aí o meu objetivo principal começou a ser, eu falei assim: eu quero ser isso aí, ó. Eu quero ser um cara assim. Eu quero ser um executivo, eu quero cuidar de pessoas, eu quero liderar, né? Logicamente, melhorar de vida financeiramente, porque eu me sentia um pai naquela época de uma família, e eu já era um pai de 14 anos. E eu comecei a observar. Isso para mim, na minha vida, sempre foi muito importante, porque eu sempre fui um cara que definia minhas referências. E aí eu lembro que eu dividia. Eu tinha minhas referências profissionais, as minhas referências como família, os caras que me inspiravam como família, eu tinha muito esse negócio. Eu sempre fui um cara de igreja, então eu tinha minhas referências na igreja, os caras que eu me inspirava. Isso me ajudou demais, porque me deu muita direção para aquilo que eu queria fazer. Então hoje, cara, você é novo, você tem diversas pessoas. Eu não estou discutindo quem é a sua referência, mas pensa bem em quem te inspira. Isso vai definir muito aquilo que você é, certo? E aquilo que você quer ser. Então, por exemplo, eu quero ser, como a Dilton é, né, um gerente comercial de uma empresa de tecnologia. Cara, se você se inspirar e ser uma referência um jogador de futebol, não estou falando mal de jogador de futebol, vai ser difícil você chegar naquilo que você quer. Então, o que você quer? Aquilo que você quer ser, tente achar pessoas que serão referências para vocês, que te darão um caminho, que te darão uma direção. E aí eu quero deixar para você essa segunda base, que é o seguinte: tenha as suas referências definidas. O que você quer ser da vida? Você já pensou nisso? Essa pergunta é difícil pra caramba. Quando alguém te pergunta assim: o que você quer ser da vida? Normalmente nossos pais perguntam isso, né? O que você quer ser da vida, meu?
que você quer ser da vida, você? Atualmente eu não tenho muita pretensão, não sei exatamente o que eu quero fazer da vida. Acho que é uma coisa que eu tenho que decidir muito para o futuro. Eu sempre tive afinidades com muitas coisas, já pensei em ser advogado, foi uma coisa que bateu muito quando eu era garoto. Hoje em dia eu não tenho muita certeza. Maravilha, mas você queria ser advogado. Maravilha. É uma intenção que você tem, é uma coisa que você tem intenção. Então, procure as suas referências para ser um advogado, né? Mesmo se você está confuso, é normal, você tem quantos anos? 18 anos, é novinho pra caramba. Dá para você pensar muito ainda. Mas tenha clareza naquilo que você quer ser e aonde você quer chegar, porque isso é muito importante. Isso vai a gente não pode deixar para pensar naquilo que a gente quer ser quando chegou o tempo de ser. Porque talvez você não vai estar preparado para ser aquilo que você precisa ser. Então defina suas referências. Olhe para aquela pessoa que te inspira e siga os caminhos dela, tá bom? Opa, estou voltando aqui. Vamos lá para a próxima parte aqui. E aí, uma coisa aconteceu quando eu estava trabalhando nessa empresa e eu segui o caminho. E aí, essas referências me levaram para outros patamares. E como eu era office boy do diretor, eu era um cara, por incrível que pareça, ocioso pra caramba. Porque eu só trabalhava para ele, né? E tanto que eu era considerado mais ou menos assim, eu era o office boy boyzão, sabe assim? Porque tinha os office boys financeiros que trabalhava pra caramba, que tinha que pagar conta no banco, como a Dito falou, e eu era aquele cara que só trabalhava pro meu chefe, né? Então eu ficava o tempo todo parado. E aquilo me incomodava. E aí, como que eu comecei a fazer? Um dia o meu chefe falou assim, ele passou, esse cara que era a minha referência, e falou assim, por que você não vai aprender alguma coisa com as pessoas aqui do departamento? Mais ou menos a mensagem foi assim, cara, vai ficar sem fazer nada enquanto você não tem nada para fazer? Vai buscar alguma coisa. E aí, nesse dia, isso mexeu um pouco comigo, e eu fui atrás. E aí eu comecei a sentar em outras mesas, que eu trabalhava no departamento de engenharia da empresa. E aí eu comecei a aprender aquilo. E de office boy, nessa empresa, eu cheguei ao cargo de técnico de engenharia. Aí você vai dizer assim, Sandro, mas você fez engenharia? Eu nunca fiz engenharia. Mas o meu conhecimento, o meu dia a dia, a minha referência, que aí eu também comecei a pegar referências dessas pessoas que estavam nesses lugares, me levaram à técnica de engenharia. E o que você estudou, Sandro, nessa época? Pra você ver como é importante a informação. Olha só, eu trabalhava numa empresa de engenharia, era técnico de engenharia, e eu fiz, que na época era o colegial, de análise de sistemas. Meio maluco, né? Cara, mas você está na área de engenharia. Você tem uma função de técnico de engenharia. Para que você estudou análise de sistema? Porque naquela época era moda, cara. Todo mundo queria fazer análise de sistemas porque era um negócio que dava dinheiro. E eu falei, vou fazer análise de sistema. Só que aconteceu o quê? Aquela empresa que eu trabalhava, eu estava numa situação boa, estava bem, acho que eu estava com 18 anos, 19 anos já. Com 18 anos eu comprei meu carro, eu tinha uma boa posição na empresa, isso foi muito bom para mim. Só que, de repente, aquela empresa resolveu mudar de local. E ela saiu de São Paulo e foi para Londrina. E aí ela convidou, e eu estava muito bem, estava tudo tranquilo, estava tudo caminhando como eu planejei, como eu imaginava, e a casa caiu de novo da minha vida do nada. A segunda parte. Porque o meu chefe falou assim, Sandro, se você quiser continuar na empresa, você vai ter que ir para Londrina. Eu tinha 18 anos, 19 anos. Pô, essa época eu já estava com o Herbert voando, né? A gente, pelos pagodes da vida e tudo mais. E eu falei, nem pensar, cara. Sair de São Paulo agora, nem pensar. Eu queria andar de carro, mostrar meu carro, já uma namorada, curtir. O Herbert era um cara envolvido com os artistas, me colocava em vários lugares e tudo mais. E eu falei assim, não vou. E aí, foi muito ruim, porque quando eu decidi não ir, o que a empresa fez comigo? Amigão, já que você não vai para Londrina, então você vai para a rua. E aí eu voltei de novo, aquele momento de quando eu comecei, que é voltar ao começo, sabe assim? É difícil quando você está caminhando e as coisas estão dando certo, e aí do nada acontece alguma coisa e tudo para novamente. E aí eu quero deixar uma outra mensagem aqui para vocês, que fala o seguinte: fases boas não são permanentes. A mudança repetida deve lhe causar resistência. Guarda isso para você. Eu não estou sendo pessimista aqui. Eu estou sendo apenas realista com você.
Você pode estar numa boa, as coisas podem estar caminhando como estava para mim. E, de repente, algumas coisas mudaram do dia para a noite. E apareceu de novo para mim uma fase ruim, porque eu voltei ao estaca zero. E quando eu fui voltar a procurar emprego, o que aconteceu? Quando eu fui voltar para o emprego, eu era técnico de análise de sistema, mas estava parado porque não era a minha área, e eu tinha certificado e o meu cargo era técnico de engenharia. Resumindo, o que aconteceu? Eu não conseguia me encaixar em nada, porque eu não podia entrar numa empresa de engenharia, porque para você ser técnico de engenharia, você tem que ter um certificado. E eu não podia também trabalhar na área de tecnologia, porque eu estudei e fiquei quase 3 anos sem trabalhar na área. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que começar de novo. Eu tive que começar do zero de novo. E aí, deixa eu pular aqui, ó. E aí, essa mudança de vida repentina na minha vida, não foi fácil não, porque eu estava caminhando bem e eu desci a escada de novo. E eu lembro que eu procurava trabalho e não dava certo, porque onde eu queria me encaixar não dava certo. E aí eu tive que ter uma coisa que eu coloquei, que é a base 3, que é ter a resiliência como estilo de vida. Cara, você não pode desistir. Você não pode, no momento difícil, você tem que seguir. Porque as coisas mudam o tempo todo. E aí eu lembro que eu saí de técnico de engenharia nessa época, e eu fui ser telemarketing numa empresa de plano de saúde. Para vocês terem uma ideia, assim, eu lembro que eu tinha um salário, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia de, sei lá, de uns 5 mil reais na época. E eu passei a ser telemarketing numa empresa para ganhar, eu lembro, como se fosse hoje, R$783. Foi punk para mim. Foi um momento difícil, porque eu tive que começar e assimilar esse lance de começar de novo. Acho que é uma das coisas mais difíceis que tem. E aí eu guardei uma frase aqui que eu quero que você guarde para você, que é o seguinte: assimilar o começar de novo vai lhe trazer maturidade para saber aonde você quer chegar. Quando eu comecei tudo de novo, eu tinha 2 opções: sentar naquela cadeira de um telemarketing e falar, caramba, eu tinha tudo aquilo, eu conquistei tudo aquilo, eu fiz tudo aquilo, e agora eu perdi. Ou eu tinha a opção do quê? De ser o melhor telemarketing daquela empresa. E quando eu sentei ali naquela cadeira, que eu lembro que eu fiquei quase 1 ano ainda sem trabalhar, quando eu sentei naquela cadeira, eu lembro que eu sentei e falei, cara, eu vou ser o melhor telemarketing dessa empresa. Eu lembro disso, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu vou ser o melhor telemarketing dessa empresa. E depois de 9 meses como telemarketing dessa empresa, eu fui promovido a gestor comercial, porque era uma empresa de saúde. Essa empresa era a Sansil, era uma empresa que vendia plano de saúde. E ela tinha as corretoras que vendiam plano de saúde. E elas precisavam de pessoas para atender essas corretoras. E o setor que eu trabalhava, eu dava atendimento por telefone para esses caras. E aí, do meu cargo que eu tinha de telemarketing, sei lá, devia ser uns 5 degraus para cima para eu chegar no cargo que eu cheguei. E depois de 9 meses que eu atuei como telemarketing dessa empresa, assim, eu me dediquei demais, eu fui promovido a gestor comercial em questão de 9 meses. E eu me lembro de uma coisa que eu quero guardar aqui, que é importante isso. Eu lembro que eu ia trabalhar de manhã com a minha mãe, né? A gente saía junto para trabalhar. E minha mãe, depois que ela me falou isso, e ela me via indo trabalhar de sábado, às vezes, porque era telemarketing, trabalhava de sábado, domingo e tal. E ela falou que depois que eu deixava ela chorava, porque ela ficava triste pelo fato de eu ter que começar de novo. Mas ela não sabia que, para mim, era o inverso. O começar de novo estava sendo um desafio muito bom. E eu estava extremamente motivado com aquilo. Então, assimile bem quando você precisar começar de novo na sua vida. Quando as coisas não acontecerem e você precisar começar de novo. Porque você nunca sabe para onde você está indo e para onde você está caminhando. Beleza? E aí eu queria deixar uma mensagem para você aqui, que é a base 4, que é assim, o poder da sua reação. Então, como você reage a essas coisas é muito importante. Naquela hora que aconteceu isso comigo, a minha reação foi o seguinte: eu vou ser o melhor. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou correr atrás daquilo que eu tenho que correr. E aí tem um ponto, quando você começa a ter ambição para algumas coisas, foi o que o Adilto falou, que você precisa se preparar para aquilo. Então, eu queria ser o melhor, mas ser o melhor como? Ser o melhor como? Às vezes a gente quer algumas coisas na vida, mas você quer ser melhor como? Você tem que se preparar para isso, buscar capacitação, estudar, né? Isso é importantíssimo, não tem como deixar isso fora. E aí eu queria trazer uma próxima frase aqui para você guardar aí também, que diz o seguinte: se preparar para aquilo que você quer ser, se preparar para aquilo que você quer ser
Se preparar para aquilo que você quer ser. Sorte não traz conhecimento, mas conhecimento, às vezes, traz sorte. Sabe, você estar preparado no lugar certo, na hora certa? Porque a oportunidade sempre vai bater na sua porta. Você tem que fazer ela bater na sua porta, mas tem que estar preparado para aquilo. E aí eu fui estudar. E aí eu me formei, estudei um tempo com a Dilton, inclusive. Comecei a fazer administração, fiz 3 anos de administração, não gostei. A Sandra separou a faculdade de administração no 3º ano. Eu parei, porque não era aquilo que eu queria. E se não estava me dando prazer, eu parei. E eu era novo, podia começar de novo. Eu não falei aqui que eu já tinha começado de novo diversas vezes. E aí eu comecei a faculdade, no 3º ano eu parei, não gostava daquilo. E aí, como eu fui fazer parte da área comercial dessa empresa, eu era um cara que, né, gostava de falar, não precisava falar muito isso, né, que eu gosto de falar. E aí eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa que tenha a ver comigo. E aí eu fui para a área de publicidade e propaganda. E aí eu saí da faculdade de administração e fui fazer publicidade e propaganda. E logo depois disso, eu fui fazer pós-graduação na FGV, que a gente também fez, de gestão de negócios. E quando as coisas foram acontecendo na minha vida, eu estava preparado. Por quê? Porque eu fui buscar preparação e capacitação para aquilo. E aí, dessa empresa que eu passei, eu saí de office boy da empresa a diretor comercial dessa empresa, que era a Sansil Planos de Saúde, e foi ela que me colocou nesse mercado, e até hoje eu opero nele. Então, estude e se capacite, beleza? Guarda isso, estude e se capacite, isso é importante. Está acabando aqui já. E aí eu fui para o ambiente corporativo, eu vou correr aqui um pouquinho, que está dando meu tempo ali, que já acho que só eu vou atrasar hoje. E aí eu fui para o mundo corporativo, que era um mundo diferente do meu, comecei a lidar com outras pessoas, e aí a gente tem que aprender a saber que no mundo corporativo, você que está chegando lá um dia, que vai chegar lá, às vezes ele é meio hostil, a gente não sabe como que é, né? E aí eu tenho que colocar uma coisa que é fato, eu era um homem negro, né? Eu era um moleque de 28 anos, que tinha um cargo de gerência. E aí as pessoas me olhavam assim e falavam, quem é esse cara aí? Né? O que ele tem para oferecer aqui para a gente? E esse ambiente, né, do mundo corporativo, ele só me dava mais força, sabe? Assim, cada vez mais, por isso que eu coloquei aqui, ambientes corporativos hostis te deixam fracos ou muito fortes. É você que escolhe. E aquela situação que eu vivia, que era um cara muito novo, no meio de muita gente que tinha muito mais experiência, me fez querer ser o melhor sempre. Então eu sempre busquei ser o melhor. Eu sempre estudei mais, eu sempre li demais, eu sempre queria falar melhor, eu queria ter uma fala boa, eu queria ter dados, eu era muito assim, ainda sou assim, a Lília sabe como eu sou um cara extremamente competitivo com essas coisas, porque para mim sempre a vida me fez escolher assim, cara, o que você quer ser? Você quer ser meia boca ou você quer ser o melhor? Você quer ser meia boca ou você quer se dedicar? E aí quando eu entrei para esse ambiente, logicamente que não foi fácil, mas se você se dedicar e você saber o que você quer, você pode chegar lá, beleza? E aí eu queria que você guardasse isso. É importante quando você estiver seguindo a sua carreira, seguindo o seu caminho, que você saiba quem você é e aquilo que você pensou lá atrás, você tem que saber assim, quem eu sou. E eu sempre guardei para mim, quem eu sou. Falei, cara, eu sou um cara que comecei de novo, né? que passei por situações difíceis lá atrás, mas eu lutei, e depois comecei de novo, e agora eu estou aqui, e eu vou continuar, e eu não vou parar, porque a gente é capaz, e você pode ser aquilo que você quiser ser. Mas eu queria fechar aqui um pouquinho falando de tudo isso, não podia deixar de falar desse ponto, porque na minha vida, tudo isso que aconteceu, se eu fosse contar seria muito tempo, então eu vou resumir aqui. Sempre existiu uma pessoa que foi fundamental para isso. Então, eu trouxe essa frase aqui que fala, sem família e a fé, tudo ficaria muito mais difícil. Quando fala de fé, como eu já disse, eu sou cristão, então sempre fui um cara muito que pedia a Deus força para tudo que eu queria fazer, mas eu tinha uma mãe que era espetacular. A minha mãe era espetacular. E minha mãe, como eu disse no começo da apresentação, meu pai saiu cedo de casa. E mãe, né, era de 3 filhos. Quando fala que quando o pai sai de casa, fala que perde a mão, né? Não, minha mãe não. Minha mãe acho que criou mais 4, 5 mãos, porque ela era rígida. Mas ela sempre me mostrou o caminho certo e aquilo que eu tinha que fazer. E ela sempre foi, falando de base aqui que a gente está falando, ela sempre foi a minha principal base. Minha mãe sempre me direcionou para as coisas que eu tinha que fazer. Minha mãe sempre mostrou para mim que era possível, que tinha um caminho. Minha mãe sempre deixou claro para mim que, por na época, eu era muito novo, e ser um homem negro, eu tinha talvez que ser melhor do que eu já era, eu tinha que me dedicar muito mais.
Isso me trouxe uma força muito grande. Então, eu não sei qual que é a sua rede de apoio. Talvez não seja sua mãe, talvez você não tenha sua mãe, você não tenha seu pai. Mas como Perdão, eu esqueci seu nome, meu amor. A Dalila disse, ela falou o quê? É fundamental a rede de apoio. E eu tive uma rede de apoio muito forte. Minha mãe foi uma delas. E outras são aquelas meninas que estão ali, minhas tias ali, ó. Tem 2 ali, só tenho 8, que foi muito forte na minha vida. Então, tudo aquilo que você quiser fazer, aquilo que você quer chegar, saiba que a família ou uma rede de apoio é muito importante para você chegar aonde você quer chegar. E aí eu queria fechar aqui a apresentação com uma foto. Essa é a foto da minha mãe. Minha mãe não está mais com a gente, ela faleceu em 2020. E essa é uma foto que não era eu que estava me formando. Quem estava se formando ali era minha mãe, e ela tinha acho que 56 anos, e ela sempre teve o sonho de ser uma assistente social. E com 56 anos, ela se formou e foi uma assistente social. Então toda a base, tudo isso que eu falei para vocês aqui, dessa base toda, ela foi a minha principal base para eu poder chegar aonde eu cheguei, e eu quero chegar mais ainda, porque eu sou novo ainda e o mundo não acabou, então eu quero chegar mais longe ainda. Mas minha mãe foi minha principal rede de apoio, eu não podia deixar de lembrar dela aqui nessa tarde, tá bom? E encerrando, só para você recapitular, saiba lidar com as mudanças, tenha, né, as suas referências definidas, resiliência como estilo de vida, sempre dá, respira fundo, né, dá uma paradinha e segue de novo que dá. Reaja diferente para situações que aconteçam, seja positivo. O que está ruim agora pode ficar melhor. Estude e se capacite. Saiba quem você é e sempre tenha uma rede de apoio. Aqui é uma mensagem para vocês, respira fundo e vai, você pode ser aquilo que você quiser ser. Muito obrigado por você estar aqui, uma boa noite. Valeu. Sandro Augusto Resenha. Sandro Augusto Resenha. Falei para vocês. Mas, Sandro, tem uma coisa. Ele falou essa história do PowerPoint, mas eu acho que o mais interessante, que ele deixa como base, que não importa ter PowerPoint, PDF, bonitinho, se não tiver, né, um bom papo e, acima de tudo, uma determinação daquilo que faz, porque é a gente que preenche as nossas apresentações. E, dito isso, eu queria que a Lilian ficasse aqui de pé, porque hoje, mais do que tudo, ele é, além de sócio da esposa dele, num escritório de corretora de seguros, e o Sandro trabalha numa empresa como um executivo, CEO, Sandro, diretor comercial. Quer dizer, eu tenho uns amigos que, sim, se eu ficar doente, eu ligo para eles. Se meu computador não der, eu ligo para o Adilto. Se eu precisar de alguma coisa lá do pessoal do Judaico, lá, eu ligo para a Elaine. Né? Aquele Einstein lá, aquele Einstein baratinho. Então, fiz um plano de saúde ali para usar lá, mas aí, cobrindo o Einstein, eu ligo para a Elaine, ao irmão dela, que é presidente da Mil, aí o Adilto me empresta um dinheiro. Mas isso é importante dizer para vocês, porque rede de apoio e base também é fundamental para tudo isso. Né? Quando eu falo que tenho o privilégio de ter meus amigos por perto, para contar as histórias deles, eles serem bem-sucedidos, não é apenas só pela questão material, é também pela oportunidade de eu olhar para onde a gente estava e onde a gente chegou. E eu, de verdade, sou um cara maluco mesmo naquilo que eu escolhi fazer da minha vida. Aí também não é para sair, né? Aí também aí me quebra. E como é que vai fazer? O pessoal Mas por que essa foto é interessante? Que aqui, em 1988, eu lembro que eu liguei até para o Adilto, falei, Adilto, que data que foi isso? Que é um vídeo, é um frame de um vídeo nosso, de infância. 1988, eu falei, cacete, passou o tempo mesmo. Mas por que é importante eu mostrar isso para vocês? Que eu quero trazer aqui para vocês que tudo leva tempo. E o tempo é o senhor da razão para aquilo que a gente quer fazer. E também porque vocês estão com fome, eu não quero demorar e ter tempo demais, eu vou ser bem rápido aqui, porque o Santos sem PowerPoint estourou, o Adilto hoje fez bonitinho. Mas contar para vocês um pouco da minha trajetória de negócios e, acima de tudo, o porquê que hoje eu posso estar nessa posição, ter os amigos que eu tenho e fazer as coisas que eu faço. Que basicamente é porque eu sou uma pessoa extremamente ambiciosa. E ambição é uma palavra que na periferia muita gente confunde com ganância. Só que é totalmente diferente. Quando você é ambicioso, literalmente, você é aquele cara que tem sangue no olho,
que é um linguajar mais comum de onde a gente vem. E ter sangue no olho significa o seguinte: ninguém vai me dar cadeira para sentar, eu que vou arrumar uma, eu que vou sentar, e se tiver alguém lá e eu quiser aquela cadeira, eu tenho que tirar essa pessoa para sentar. Essa é a corrida da vida, e foi isso que eu fiz desde essa idade. Nesse vídeo, por exemplo, aqui, tem aquela tabuada ali do lado ali de uma lousa da igreja que a gente estava quando era pequeno, mas até hoje eu nem sei direito fazer isso, porque eu escolhi fazer aquilo que eu conseguia, só que de um jeito ambicioso. E sobre essa ambição que me tirou da periferia, me fez ser um homem bem-sucedido, não só pelos amigos que eu tenho, mas por bens materiais, é porque literalmente eu trabalhei e trabalhei muito. E como que eu trabalhei? A minha história de vida basicamente se resume numa pessoa que trabalhava até então na área do entretenimento como hold, como carregador. Quando eu chego aqui e vejo a galera montando câmera, som, luz, áudio, é a rapaziada da antiga que eu estava lá naquela época fazendo esse trabalho em alguma Unibis cultural da época. E eu comecei carregando caixa. O que significa? Eu comecei literalmente na graxa, carregando mesmo. Mas eu queria estar num lugar diferente e não tinha condição. E nessa época, que neste caso eu ainda era um cara pobre, eu viajei pelo Brasil inteiro porque eu trabalhava com as bandas de pagode da época. Então, quando o Sandro fala que eu tinha esquema para a gente ir em festa, porque eu era hold das bandas de pagode da década de 90, quando o Exalta Samba estava começando. Em 1996, eu não sei quantos de vocês nasceram, ou depois dessa data, alguns aqui eu vi que já são mais velhos, eu já estava trampando. E a minha academia, nessa hora, era ter força para fazer aquilo que eu tinha que fazer para chegar onde eu queria chegar. E como é que eu fazia isso? Basicamente, fazendo as coisas acontecerem. E esse cenário de fazer as coisas acontecerem é porque eu sempre entendi o seguinte: eu posso sonhar pra cacete, mas se eu não tiver a realidade, abrir o olho e enxergar o que eu quero, eu não vou ser merda nenhuma. Por que isso? Porque sonhar é bom, mas quando você acorda, meu amigo, ou você fez xixi na cama, ou você tem que ir para a escola logo cedo, cheio de remela. A hora que abre o olho, é onde você encara o mundão aqui de fora e você tem que encarar as coisas. E eu entendi que sonhar era bom, mas viver melhor ainda. E para viver melhor ainda, eu sempre entendi o objetivo que eu queria. Vocês ouviram eles falando isso aqui. Todo mundo pontuou as suas histórias de vida e trajetória, sabendo onde queria chegar, mesmo tendo que mudar, como o Sandro colocou. Só que a base que ele sempre construiu era o objetivo dele, ter condição para sustentar a família. Por isso que hoje ele é sócio e tem negócio. Assim como a Elaine conta que ela começa aqui na recepção e hoje tem um papel de liderança. Então o objetivo e o foco vai muito mais do que ficar sendo sonhador. Então, por mais que a gente seja sonhador de quebrada, abre o olho, entenda onde você quer chegar, faça o que você tenha que fazer, mas tenha um objetivo muito certo na sua mente. Porque, caso contrário, alguém muito mais malandro e muito mais malandra vai pegar o seu lugar. E aí não adianta chorar. E com essa trajetória minha de trabalho, que eu automaticamente tive que correr e fazer a coisa acontecer, eu virei patrão e deixei de carregar a caixa de som, quando, na verdade, eu entendi o que eu queria para a minha vida. E quando eu entendi o que eu queria para a minha vida, que era ter dinheiro, eu falei, agora eu vou ter que segurar a bucha. E para segurar a bucha, significa que eu tive que ser responsável com as escolhas que eu tive na minha vida. E sabe qual a responsabilidade que eu tive que ter? De quebrar, de tomar volta, de tomar rasteira, de às vezes não ter dinheiro e fazer cara de que tinha dinheiro, de dormir na rua falando que eu estava dormindo em hotel para conseguir fazer uma reunião qualificada. Por quê? Porque malandro é malandro e mané é mané, você tem que fazer as coisas acontecerem. E eu consegui fazer isso para ser patrão, por entender que era eu que tinha que decidir o que eu queria fazer. E essa responsabilidade que eu construí, eu paguei o preço dela. Muitas vezes o preço dela, e aí eles sabem bem disso, era eu estar viajando e não estar em aniversário, não estar em casamento, não estar em festa. Aquela história da hora do recreio que alguém está ali podendo namorar, paquerar, eu estava buscando conhecimento, eu estava buscando condicionamento para a minha carreira profissional. E ainda assim, mesmo trabalhando como hold, viajando o mundo, mas sendo dono do meu próprio dinheiro e fazendo o meu próprio negócio acontecer, assumir responsabilidade foi a primeira coisa que eu tive que encarar. Sabe o que significa? Boleto. Boleto chegando, boleto falando para você assim, você não quis comprar um carro? Paga. E aconteceu de eu ter um problema na minha vida, financeiro, como o Sandro fala que às vezes as coisas dão errado, você tem que se reinventar, e de eu perder o carro, ter que devolver para a financeira, ficar sem carro, não tive vergonha nenhuma. E meu pai ainda falou para mim assim, é assim mesmo, é só a primeira de muitas. Ao mesmo tempo, quando eu fui comprar um outro carro, meu pai disse, você já viu se cabe na garagem? Ele não quis dizer o tamanho do carro, ou a marca ou o modelo do carro. Hoje a gente vê muito essa coisa de ostentação de quebrada, favela venceu. Posso falar, gente? Quem vence é IPVA pago.
e gasolina. Não adianta ter Ferrari e não ter dinheiro para trocar o pneu. Então, esse entendimento e essa percepção nada mais é do que ter responsabilidade. Inclusive, a responsabilidade de vocês, ao exemplo da Karina, de estudar e se preparar para aquilo que vocês querem ser, para aquilo que vocês querem ter. E ter custa. E que custa, você tem que trabalhar para isso. Consequentemente, os anos se passaram. Quem é que já ouviu falar num cara chamado Anderson Silva? Tem até uma minissérie na televisão. Alguns são mais novos, outros são mais velhos, vão lembrar. MMA, luta, aquela coisa toda. Em resumo da ópera, aquele cara que carregava a caixa, que trabalhava com o pagode, em 2011, está viajando o mundo e criando o ídolo nacional brasileiro. Como eu disse, eu trabalho na área do entretenimento. E na área do entretenimento, você é reconhecido pelas obras daquilo que você conclui, do que você faz. E eu consegui fazer isso porque lá atrás, quando eu assumi a responsabilidade, e antes disso, quando eu sabia o objetivo que eu queria, mesmo tendo que trabalhar e fazer as coisas acontecerem, para eu ser empresário de um grande ídolo, ou famoso, ou celebridade, antes eu tive que ser patrão de mim mesmo. Significa o seguinte: ninguém ia me chamar para ser alguma coisa se eu já não tivesse alguma coisa, se eu já não fosse alguém. E aí eu entendi que eu era o meu próprio negócio. Isso significa lidar com o seu CPF como se fosse CNPJ. Hoje tem MEI, tem um monte de coisa, mas naquela época lá, meu amigo, não tinha nem... Era nota promissória para comprar um negocinho numa loja, porque a gente não tinha cartão de crédito, sequer tinha crédito. Até hoje a gente tem pouco crédito. Muitos de vocês, assim como a gente, vai chegar no banco, vai falar, eu quero comprar uma casa, e o gerente, que é de quebrada, vai falar para você, mas você não tem crédito para isso. E para ter crédito, você tem que entender que você é um negócio. E negócio, no estágio de vocês hoje, é investir nessa startup, nome comum que se fala hoje. Buscando conhecimento, entendendo base, daqui a pouco vocês vão adquirir responsabilidade, que ao invés de comprar o rolezinho do final de semana, é estudar e se preparar e fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje. Por essa importância de se entender como CPF, que é um CNPJ, é ter dinheiro para vocês sonharem melhor, ter estrutura e ajudar a família, que foi o exemplo que o Sandro deu. E isso eu consegui porque sempre crescendo na periferia, você tem música, você tem rap, você tem dança, você tem uma porrada de coisa. Cultura é lindo, dançar é legal, mas a gente estava falando aqui antes, tocar violão não vai te colocar numa cadeira de liderança. Tocar violão, ou fazer maquiagem, ou ser um cara legal, você consegue na hora de ser um social. Na hora do vamos ver mesmo, você tem que se entender como uma pessoa forte, que entende quem você é, para o que você faz. Tem uma frase da música dos Racionais que fala, você vale o que você tem. E é bem isso verdade. Então, hoje que vocês têm acesso à internet, principalmente com a facilidade de comunicação, entendam com muito mais agilidade para o que e o que vocês querem. Consequentemente, investir em você, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, principalmente ouvindo essas histórias que a gente viu, não para ser o cara legal da internet, do TikTok, do Instagram ou do LinkedIn. Isso aí, gente, na moral, like não dá dinheiro. O que dá dinheiro mesmo é você ser respeitado. Não adianta pensar que a vida da fama, que a vida do sucesso pode dar certo. Parte desse entendimento é o motivo de quando a gente monta esse projeto, eu não ficar trazendo aqui um monte de gente da área da comunicação, da dança, das áreas que a gente sabe que também é importante como economia criativa, porque na hora de você trabalhar em qualquer escritório aqui na Avenida Paulista, não vai ser a selfie que vai te salvar nessa hora. Vai ser realmente a realidade daquilo que você tem da sua trajetória. E parte dela não só é adquirir o respeito, como, obviamente, oferecer respeito. E com isso, quando eu alcanço o sucesso da minha vida profissional, eu lanço livro, eu viajo o mundo inteiro. Hoje não mais tenho que viajar só a trabalho e ter condição. Hoje eu viajo com meu próprio dinheiro, levo minha família para passear, levo meus pais, tomo vinho caro com o Adilto, que comia pizza barata comigo, agora a gente toma um vinho um pouquinho mais caro. Mas por quê? Porque lá atrás eu fiz o exercício. E eu não estou falando que o dinheiro, literalmente, é o que vocês têm que buscar, mas se estruturar para ter condição. E se é R$1 ou R$1 milhão, não importa. Mas se não tiver estrutura e cabeça para isso, vai ficar sempre dependendo ou de empréstimo, paga juros e fica na dívida, ou da tentativa de sonhar que vira frustração, como eu falei anteriormente. E aí, o Sandro falou sobre essa questão do movimento, a Karina falou também, o Adilton falou, a Elaine falou, e é isso, gente. Quem não se mexer, quem não mexer o bolo, quem não correr atrás, não vai rolar. Não vai mesmo. E quando você realmente se esforça, como no sábado de hoje, está aqui, para entender o que está acontecendo, é para na segunda-feira estufar o peitão e falar, eu sou f***. Pode falar palavrão aqui? Não pode, né? Não pode, perigoso. Não pode. É que deu uma vontade de falar que eu sou f***, mas aí, desculpa. Escapou.
Põe um pi depois no final. Porque se a gente não tiver essa autoconfiança para se encarar, na hora do emprego, vou falar assim, quanto você quer ganhar? Ah, vê aí. Ah, não sei. Ah, não, gente, já chega falando o máximo que eu puder. E o quanto você quiser me pagar, do número alto. Porque a régua da periferia sobre conhecimento é alta. Mas sobre coragem, às vezes, é lá embaixo, achando que, mas é melhor isso do que nada. Não, é melhor tudo do que nada. E esse tudo está aqui dentro da sua cabeça quando você entende o que você quer ser, para onde você quer chegar. Por isso que quando a gente olha para todas as trajetórias de vida, só vale se no final você conseguir ter, no mínimo, uma rede de apoio, como o Sandro colocou, como todos colocaram, ter felicidade de ajudar a sua família e se ajudar para comprar o que você quer, inclusive cursos ou estudos fora do país, ou estudar outras línguas, para que você possa também conseguir fazer suas coisas. Hoje, por exemplo, eu falo inglês fluente, mas na época que eu comecei a trabalhar eu não falava. E eu tive que aprender porque eu tomei uma porrada de uma puta grana e falei, não, agora se eu não souber falar, eu vou continuar errando. E não dá para ficar com cara de gol contra tomando 2 pênaltis errados. Não pode. Você tem que treinar e melhorar daquilo que você não é bom para você continuar fazendo as coisas acontecerem. E foi assim que automaticamente todos os meus contatos e as minhas relações eu transformei em contrato. Por que isso é importante dizer? Que é aqui, um amigo do outro, quando você vai para esses colégios particulares, dos milionários, eles não estão lá só para aprender tabuada. É que lá na frente, o amigo dele vai ser o dono que vai contratar o filho do outro. É essa rede de conexão. E talvez aqui dentro, vocês possam ter entre vocês histórias para trocar, para que no futuro, daqui a alguns anos, estou lá na minha firma, vou dar um toque lá, estou precisando de um emprego. Então não usa só a internet para falar, eu tenho um monte de amigo. Mas para você se conectar e ter benefícios com isso, desde que, obviamente, você seja uma pessoa qualificada com isso. E o mais importante, eu podia chegar aqui e contar um monte de historinha de gente famosa para vocês, que eu sou o cara foda, que eu conheço um monte de famoso, que todo mundo é meu amigo, que todo mundo me elogia. Mas posso falar, eu não nasci para ser o David Brasil. Ser amigo de famoso é fácil, mas quando eles me ligam para me contratar é mais legal ainda, porque aí eu cobro. Essa reação de vocês é a reação que eu poderia começar a palestra e ficar falando só sobre isso daí. Mas o que é importante de tudo isso? Não importa quem está do meu lado ou quem seja famoso comigo, além daquilo que realmente vai fazer sentido. Então, esquecendo a fama, esquecendo que eu tenho um monte de gente famosa, esquecendo que eu tenho um monte de amigo rico, esquecendo que eu tenho um monte de coisa, vamos se ligar em algumas coisas bem práticas. E vocês ouviram isso aqui das pessoas que falaram aqui hoje. Muito do que a Elane trouxe tem a ver com liderança. Então seja líder às vezes de uma oratória, de uma narrativa, seja líder da sua própria vida, para que alguém um dia, quando te contratar para um lugar de liderança, já veja isso nato em você. E quem é de quebrada sabe disso muito bem, porque às vezes você tem que ter líder para não perder o busão, tem que saber chegar, tem que saber principalmente sair. Assim como também, quando o Adilto coloca que a família, a educação, o respeito, tentar a bolsa, todas essas coisas que ele trouxe, está relacionado a correr atrás. É você que faz o seu futuro. Ninguém vai te fazer um cheque de 2 milhões. É você que tem que valer isso daí e fazer valer isso daí. E não é só no blá blá blá, é mostrando isso muitas vezes em currículo, mostrando isso em cursos, mostrando isso em conhecimento. Assim como a história de alguém que um dia estava do outro lado, que é o caso da Karina, ela fala sobre disciplina. Ela o tempo inteiro buscou estudar e aprender e correr atrás e tentar fazer as coisas e tentar o curso. Ela falou para a família dela, eu quero ir para a Unibis. Isso é disciplina. E disciplina é acordar cedo, disciplina é trabalhar. A gente tem negócio, a gente se dá bem, mas horas é 12, 15 horas por dia trabalhando. Para que a gente possa um dia falar, poxa, hoje eu estou legal, os filhos deles poderem estudar no colégio legal, é ralo. Então assim, não tem descanso. Sucesso custa, não tem o que fazer. Que foi um pouco do que o Sandro também colocou, porque é hoje um homem de sucesso, mas que a vida inteira tomou porrada e fez valer o que ele tinha que fazer para valer. E mais do que eu, que estou aqui fechando esse ciclo dessa primeira fase para falar sobre as nossas trajetórias de vida, e principalmente para que vocês tenham muitas curiosidades para nos perguntar na segunda etapa, para que de fato vocês possam sair daqui com um aprendizado, entenda que é você que vai dar o valor que você tem. Não adianta, ninguém vai dar valor para vocês. Mas o cara, esse papo emocional não vai funcionar na vida real, profissional. Você tem que se dar o valor. Só assim você consegue elaborar preço para as coisas. E com isso, esse vídeo é importante, porque é um ciclista, que é a trajetória da nossa vida, na corrida, que não consegue passar, e ele acha um jeito,
aerodinâmico, para passar todo mundo. É uma competição, isso é verdade, isso não é mentira, isso não é meme, isso não é fake news. E quando ele cria essa aerodinâmica, que eu não sou estudado de física, mas a gente está vendo aqui que funciona, na escola não tinha muito isso, ele passa todo mundo. Ele não estava conseguindo pedalar. Sabe quando você não consegue pedalar e está difícil? Arranja um jeito, inventa, se vira, muda, vai para outro lugar, vai para outra cidade, acha um caminho, mas muda a maneira de como você está pensando, que significa a sua aerodinâmica, para você conseguir literalmente chegar na liderança ou passar à frente. Pode ser um e-mail que você tenha que escrever melhor, peça para alguém escrever, ou pode ser uma necessidade de você ir para algum lugar, peça para alguém te levar, mas muda quando está difícil. E quando você consegue fazer isso, essa cena para mim é mais legal. O cara da moto olha isso e se inspira. O que isso significa? Quer ser bom pra caramba, inspirar quem está lá na quebrada, para um dia vocês literalmente traduzirem isso, seja uma pessoa que saiba inspirar uns aos outros. Ao mesmo tempo, como toda corrida, tem hora que você tem que saber colocar o pé no pedal de novo, e aí é mais difícil. E aí tem que saber ser inteligente para conseguir fazer isso e, consequentemente, vencer naquilo que você propõe fazer na sua vida. O resumo da resenha e da ópera é: história boa vocês ouviram um monte. A gente sabe que nunca foi fácil, e a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que nunca vai ser fácil. Esquece. Então se liga naquilo que você quer, perceba o que vocês querem fazer, principalmente entendendo quem vocês são, para saber onde vocês querem chegar. Isso dito, o que também é importante, eu espero que vocês tenham feito várias anotações, várias perguntas, porque agora vocês vão encher a pança, colocar uma massinha para dentro aí, para dar aquela aliviada, para dar aquela acordada, que eu estou vendo aqui, meu irmãozinho, eu vi que você estava dando uma pescadinha aí, eu senti. Para que vocês, na próxima, logo depois do almoço, que vocês vão almoçar aqui, já tem ali a comidinha ali no jeito, vocês vão pegar, vocês vão comer, vocês vão bater papo, vocês vão discutir um pouco do que está acontecendo. Nós vamos almoçar também, e vamos voltar aqui, vamos colocar as cadeiras aqui, e vocês vão formar uma fila com perguntas, ou levantar a mão, vai pegar o microfone sem timidez, e vão fazer as perguntas para quem vocês queiram fazer, falando o nome de quem vocês querem, com as histórias que vocês ouviram, para que a gente possa trocar com vocês as nossas trajetórias e os nossos entendimentos sobre dificuldade. O que é mais importante de tudo isso? Tudo leva tempo. E esse primeiro etapa que vocês tiveram aqui foi o tempo de ouvir. A próxima, que é com vocês, é onde vocês vão falar. Então, muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês que ficaram até aqui, aos nossos amigos que dispuseram do tempo deles para estar aqui com vocês. Isso é muito bacana também. Depois eu pago ali um arrozinho, um feijão para vocês. Mas dito tudo isso, vocês estão liberados para almoçar. Fiquem à vontade. Qual o horário da volta? Alguém me ajuda com o horário? Às 14 horas, em ponto, a gente vai estar aqui com vocês, para que a gente possa bater esse papo. Eu não vou aceitar menos do que 20 perguntas. 25 no máximo, porque depois a gente tem que ir embora também, que a gente também não é de ferro, tem que tomar aquela gelada hoje. Beleza? 2 da tarde, estamos de volta, almoço está ali, ali tem um suquinho, uma água, nada alcoólico, eu sei que tem uma galera que já é mais velha aqui, aproveitem. Bora comer, daqui a pouco a gente volta.